Pri, ora aí que eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim. Mas a gente a gente Vamos vai falar. vencer. Vamos vencer. E depois a gente marca outras também. E a gente Sim, com sempre vai estar. certeza. Se você topar, a gente sempre pode estar vindo aqui falar. Com Porque eu acho, certeza, Cris. porque eu acho que é um tema que é pouco abordado no meio cristão. Embora as pessoas falem bastante sobre feminismo, eu vejo muito isso. E as pessoas me perguntam muito isso. Então não tem machismo na igreja? As meninas perguntam muito isso. E eu sempre falo o seguinte, gente, é preciso tomar muito cuidado com a definição de machismo também. Porque a gente já está influenciada, né? Pela definição que o feminismo dá de machismo. Então, de repente, toda atitude que um homem tenha, a gente É machista. já classifica como machismo. Mas não Uhum. significa também que dentro da igreja não existam alguns preconceitos e até Sim, discriminação que precisam ser trabalhados e conversados. Isso tanto do lado feminino como do lado masculino. Não é só do sim. lado masculino. São dos dois Uhum. lados, né? Com E, certeza. e assim, uma coisa que eu vejo que é preciso falar bastante do assunto é para que nem toda atitude masculina seja considerada machista e nem toda atitude feminina seja considerada feminismo, porque também já está indo para esse Exatamente. lado, né? Uhum. Exatamente. De repente, quando a gente Qualquer começa defesa da mulher, né? Exatamente. De repente, quando a gente começa a falar sobre alguns temas femininos e fazer alguma defesa da mulher, como você bem citou, já por medo, talvez, da influência feminista, já vem ali, isso é feminismo. Então também tem que Sim. tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter uma mente, e aí a gente já vai entrar no primeiro ponto, se eu me lembre Uhum. direitinho que é esse, Uhum. mas acho que é esse que você pontuou, que é a soberania das escrituras, né? Exatamente. Que assim, nós como cristãs, né, mulheres cristãs, não só as mulheres, mas como o tema é mais voltado à questão da influência do feminismo nas mulheres, e que também influencia os homens, não é só as mulheres, também influencia os homens, mas o primeiro ponto é essa questão da gente ter a escritura como a nossa principal fonte de conhecimento. E aí eu queria que você falasse um Exato. pouquinho aí desse ponto. Sim, isso é muito importante, né? Porque quando eu penso muito nessa questão do feminismo, da influência do feminismo, eu vejo duas lentes, né? Você tem uma lente que é feminista, né? Que faz parte de um conjunto de ideologias, de crenças, né? É muito importante pontuar isso. E nós temos a escritura, que é uma outra lente, um outro conjunto de ideias e de verdades. Então, elas entram em conflito. É muito importante que, ao irmos para a escritura, a gente não vá com a lente de... Por quê? O nosso pensamento é um pensamento moderno, né? Então, a gente já vai, tipo, nossa, a Bíblia é machista. Nossa, Paulo falou isso. Nossa, por quê? Na verdade, o nosso pensamento já está condicionado a uma cultura. Nós já temos uma percepção da sociedade. E a percepção que nós temos é diferente da percepção que os autores da Bíblia tinham. E, na verdade, não somos nós que temos que julgar a Escritura, mas é a Escritura que tem que nos julgar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é soberana e ela está acima de qualquer erro, acima de preconceitos. Né? Então, uma fala muito comum, Paulo era machista, porque ele era um rabino e tinha toda a questão dos rabinos na época. Mas Paulo foi um homem inspirado por Deus. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado para não fazer esse tipo de recortes, porque, tal trecho da escritura é inspirado porque, Paulo está falando ok. Mas tal parte não é inspirada porque olha o que ele falou sobre a mulher, né? Então, a É, gente tem que dar... essa Pode falar. questão de Paulo, não só feministas, né? Uhum. Mulheres em geral, até Sim, homens mesmo, né? sim. Tem Uhum. gente que fala assim, mas isso daí não foi Jesus que falou, foi Paulo. Ai, eu fico tão nervosa quando alguém fala isso. Eu falo, ué, mas. Não, mas isso daí quem disse foi Paulo. Ué, Não foi mas Jesus, né? peraí. As pessoas falam muito isso. Isso para justificar várias coisas, várias atitudes e vários Exatamente. pecados, né? Porque as cartas paulinas, Exatamente. elas são muito
enfáticas em relação a práticas pecaminosas, né? Elas são Exato. diretamente. E eu vejo que muita gente usa isso. Ah, mas isso daí quem disse foi Paulo, não foi Jesus. Gente, a Bíblia é Uhum. um conjunto, né? A Bíblia, É a ela palavra de é a Deus. palavra de Deus e ela é um conjunto que se completa. Cada livro, cada profeta, cada apóstolo, todos foram inspirados por Deus. E a questão de Paulo, existe muita dessa questão de que Paulo era isso, Paulo era aquilo, Paulo era aquele outro. Mas a questão Coitado de também é Paulo. que, coitado de Paulo, a questão também é que Paulo, ele tem muita escrita e muita indícios de que ele valorizava muito as mulheres. Inclusive Extremamente. a carta dos Romanos, que é considerada aí a carta-chave do Novo Uhum. Testamento, ele confiou a Febe para enviar até Roma. É uma mulher, Sim, né? exato. E a Uhum. maneira com que ele apresenta a Febe é com muito respeito. Então, Sim, assim, se a gente for ler a Bíblia com as nossas opiniões já formadas, a gente não vai ler a Bíblia na condição de, como você disse, eu estou aqui para ser julgado, né? Eu estou uhum. lendo para ser consertado. Se a gente for ler a Exato, Bíblia cheio da gente mesmo, a gente vai ler a Bíblia para a gente ficar debatendo com opinião. Bíblia não é opinião, gente, não é a minha opinião, a exatamente, sua opinião. A nossa opinião tem que ficar fora, de lado, quando a gente lê a Bíblia, né? E eu exato. vejo que o feminismo, as teólogas feministas, uma dificuldade muito grande que elas têm é sobre a soberania das escrituras. Elas não aceitam, elas querem contestar tudo da Bíblia. Sim, sim. Eu costumo dizer que quem chama Paulo de machista é porque não leu, né? Não leu Paulo. Porque Paulo, ele, né, até mesmo no meu TCC, na minha pesquisa, era alguém que, para a sua época, né, ele estava até muito à frente. Por quê? Porque a mente dele foi renovada pelo Evangelho. Uhum. Então, ele fala, ele valoriza as mulheres nos seus escritos, ele as cita, né, mais de uma vez, diversas vezes. Você vê Paulo se relacionando com elas no ministério, né, reconhecendo isso, que era muito raro na época, né, tanto na cultura grega quanto na cultura judaica, né. Então, assim, Paulo, ele vai adiante, né. Então, assim, é um pouco de desonestidade, né. Se você lê o texto de fato, né, se você condicionar sua mente à verdade que está sendo ali dita, você vai perceber que realmente, poxa vida, né? Tudo que Paulo disse não foi porque ele não gostava, porque ele era machista, porque Não, ele e era até contra. essa questão de achar na Bíblia um machismo, as próprias feministas teólogas, elas já começam achando machismo na criação, em Gênesis, Sim, né? Porque a mulher foi criada depois e porque a mulher foi tirada da sim, costela. Então ali sim, para elas já é um conflito, porque, como você disse, existe a lente, eu sempre falo muito isso, existe é como se fosse um óculos mesmo. uhum, Acho que é a Nancy Pearson que fala sobre que todo conjunto de ideias, todo conjunto de pensamentos, ele parte de um princípio, né? sim, E se esse princípio for um princípio último, ou seja, tudo parte dali e se resume ali, então aquilo ali você está assumindo como verdade absoluta. sim, Nós, como exatamente, cristãos, nós temos que assumir essa verdade absoluta em Cristo, na palavra de Deus. Se a exatamente, gente pega a narrativa feminista de que qualquer representação masculina, qualquer patriarcado, né, que elas atacam uhum, diretamente, qualquer representação patriarcal, ela seja opressora e machista, então nós estamos fazendo disso uma verdade absoluta, é um princípio último, né? Se todo patriarcado, se toda representação masculina ela diz respeito a uma opressão feminina, então esse é um princípio último. Só que esse não é um princípio bíblico, esse é um princípio feminista, né? aí voltou. Não, não deu para ver? Não deu para ouvir nada? Ai, bem na hora que você ia entrar, caiu. Ai, meu Deus, então não deu para ouvir. Enfim, o que eu resumidamente, o que eu falei
a questão do nosso conjunto de pensamentos, né? Se a gente Sim. acredita que toda representação patriarcal ela é opressora e ela vai oprimir a mulher por ela ser patriarcal, então Uhum. a nossa verdade absoluta é a verdade absoluta feminista e não a bíblica. Porque a Exatamente. Bíblia, ela é lógico que Deus não se apresenta como pai na questão sexual masculina, né? Uhum. Sim, Mas ele escolheu se apresentar como pai, né? Como exato. pai, como filho e como espírito. E ele se relacionou inicialmente com uma nação patriarcal, Sim, com certeza. né? E é dali Uhum. que surge toda a base e toda a estrutura do que viria a ser o evangelho. Então, Sim. assim, se eu encarno, né? Se eu encarno a feminista e se eu passo a ler toda a representação masculina como opressora, então eu vou Uhum. ler a Bíblia como se ela fosse opressora. E é Isso. isso que acontece na teologia feminista. Eu acho até engraçado falar teologia O feminista. termo, né? Eu Sim. acho que o cerne da questão, Cris, é justamente essa. O que vem antes, o que vem depois, né? O nosso pensamento moderno de feminismo, machismo, vem depois da palavra. Então, na verdade, a gente vai com preconceitos à Bíblia. E, na verdade, a gente tem que deixar os nossos preconceitos de lado e deixar que a Bíblia molde o nosso pensamento e diga o que é o correto, né? Romanos 12:12, né? Vai falar sobre nós termos a nossa mente transformada pela palavra, né? Então, acho que o que falta mesmo é essa questão da transformação pela palavra, ao invés de querer dizer o que a Bíblia não disse, ou querer ir contra a Bíblia dizendo que ela é isso ou aquilo. É algo muito interessante, falando sobre Deus, por exemplo, a gente fala, mas Deus é injusto ao fazer tal coisa. Mas quem determinou o que é justiça? Não é Deus. Deus é o próprio padrão de justiça. Então, se ele disser que tal coisa é justiça, é justiça. Se ele disser que é injustiça, por mais que aos meus olhos não seja. Ou por mais que aos meus olhos seja. Então, assim, ele é o padrão, não a sociedade. Né? Então, acho que isso é muito importante sempre que a gente pensa em ir para a Bíblia, né? A gente precisa que ela nos fale, né? Ela nos molde, não o contrário. Acho que É isso é uma muito importante. dificuldade dessa geração também que eu vejo, é tudo Uhum. querer ter uma opinião. Ai, mas eu não concordo. Sim. Ai, mas essa não é a minha opinião. E muitas vezes, né, e eles querem levar isso para a Bíblia. Não, mas não é isso que eu Uhum. penso. Filho, o que você Sim. pensa, a sua opinião, ninguém está nem aí. Essa é a verdade. Ninguém está Exatamente. nem aí. Né? Uhum. Eu fico boba. Muito dessas políticas identitárias, elas estão baseadas nisso. Na live que eu fiz com o Paulo Cruz, a gente falou muito disso. Elas estão muito baseadas nessa necessidade de ser aceito, né? Sim. Então, como eu tenho uma necessidade de ser aceita, as pessoas precisam conhecer a minha história e as pessoas precisam saber o Uhum. que eu penso. Só que a Sim. realidade é que ninguém tá nem aí pra gente, gente. Ninguém quer saber a sua história, ninguém quer saber. Você é só mais um na multidão. Minha filha, né? Se amanhã ou depois você morrer, ó, o máximo é quem te conhecia que vai sentir sua falta, é verdade, Sim. né? É que A hoje tem Bíblia muito essa fala coisa do protagonismo, né? Você tem que ser o protagonista. isso, no livrinho, eu sempre cito esse livrinho aqui, gente, é essencial para ler. Cuidado com o Alemão do Tiago Cavaco, que ele Ai. fala muito disso, dessa geração do Uhum. Deus na barriga, né? Que é aquele negócio, é o Big Me que ele fala, é o grande eu, né? Tudo Uhum. sou eu. E as redes sociais, querendo ou não, ela meio que como que eu posso dizer? Potencializam isso, né? Ela potencializou, consolidou isso, né? Aqui, querendo ou não, é Uhum. uma vitrine, né? As pessoas É. estão se vendendo o tempo inteiro, né? E Sim. aí surgiu muito essa questão de que parece que a opinião, a nossa opinião, ela importa porque tem como ser ouvida Ouvida. Uhum. né? E aí as pessoas levam isso para a leitura bíblica, gente. Isso é extremamente Sim, perigoso. Na com nossa época, eu não certeza. sei quantos anos você tem. Você falou que tem 29, né? 29. Eu tenho Uhum. quase 10 anos a mais, meu Deus. Então, Ai, não parece. então, na minha época, era mais. A gente tinha muito. A gente tinha acesso às mídias e tal. Então, eu Uhum. acho que talvez esse respeito à leitura bíblica, Sim, ao essa estudo, sujeição, né, à ao palavra. estudo bíblico, eu acho que talvez ele fosse mais. Eu acho que foi passado de uma forma mais com mais temor, mais respeito. Sim, Hoje sim, em dia o pessoal liga a câmera, já sai falando, enfim. sem saber, né?
Eu acho que isso é uma questão muito importante. A gente vive realmente uma mudança, até mesmo na forma de culto, né? Assim, às vezes você vê um adolescente, não tem mais aquele senso de reverência que a gente tinha, né? Que a gente recebeu dos nossos pais, né? Aquela coisa. Não, tudo é questionar e é isso que importa. O importante é falar, não ouvir, né? Então, acho que a sua postura diante da palavra, ela é muito importante, né? Essa postura de humildade, essa postura de sujeição, né? Sujeição é um termo aí que até tá aqui no bolo, mas é um termo muito difícil para nossa cultura. Se sujeitar, tipo, nossa, é o fim, né? Ninguém quer. Então, mas diante de Deus, essa é a nossa condição de sujeição, queira você ou não. Eu vejo que as feministas elas batem muito na tecla da submissão. Uhum. E aí eu falo, gente, mas a submissão na Bíblia, ela é o princípio do cristianismo. Não tem como você questionar a submissão, porque elas ficam batendo, é porque cristão quer que mulher seja submissa. Gente, o cristianismo prega a submissão para todo cristão. Para você ser cristão, você tem que se submeter, porque Sim, Cristo se sim. submeteu, né? Uhum. É o princípio Exatamente. da fé, é a submissão tanto a Sim, Deus, né, primeiramente, como ao outro. Essa é a base sim, do cristianismo, se submeter a sim, Deus e ao próximo. E daí aí? Né? Então, assim, no teu texto você toca na questão da submissão também. E sim. é uma pauta que o feminismo ele bate muito e bate deturpadamente. Porque o Muito. feminismo ele vem e diz o seguinte, que a submissão ela é a condição da mulher como inferior ou escrava, Uhum. né? E a Uhum. Bíblia, em momento algum, ela coloca a submissão como questão de Inferioridade, escravidão. né? Uhum. Exatamente. Ela coloca a submissão da mulher como a igreja, a relação da igreja com Cristo, né? Sim. Cristo tem um Uhum. amor sacrificial pela igreja. E a Sim, igreja o exatamente. serve, se submete em troca. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que quando você vê uma feminista falando sobre mas a Bíblia é machista porque fala que a mulher tem que se submeter. Fala, espera aí, a Bíblia fala que todo cristão deve se submeter, né? Sim. Submissão é você olhar o outro, isso é o apóstolo Paulo que fala, você olhar o outro como superior a você, é um exercício cristão. Você não tem Com que olhar o outro certeza. de cima para baixo, tem que olhar o outro de baixo para cima, né? Como isso é É um, difícil, né? Fere o ego, né? exatamente. E a submissão bíblica, ela não é a maneira com que, aí acho que já dá para entrar no próximo ponto, que é a questão do Uhum. relacionamento de homem e mulher, que é Sim, dos pontos que o feminismo afeta, né? A relação do homem com a sim, mulher. O sim. feminismo, ele prega uma relação, ele lê a relação de homem e mulher com a mesma regra do mercado, que é uma Uhum. competição, é Sim. competitivo, né? Uhum. Então, o feminismo ele politizou as relações humanas, né? Isso as críticas do feminismo falam isso, a Camille Paglia fala isso. Sim. E ela fala muito isso, que o problema do feminismo é que ele politizou as relações humanas. Então, o que Uhum. que ela faz? Ele lê a relação do homem e da mulher como, com a regra do mercado, que é a competição. E o Sim. cristianismo, ele faz completamente o contrário. A Bíblia, ela fala da relação do homem e da mulher como cooperativa, né? Exato. É uma Exato. cooperação. Sim. E aí é o Isso é muito segundo ponto já. importante. Sim. Eu acho que só pegando ainda um gancho na questão da submissão que você falou, Cris, eu diria que a submissão é um princípio que rege não só o cristianismo, mas o universo. Deus Uhum, criou um universo que é submisso, né? A gente tem leis, né? Da física. Assim, o sistema é um sistema de submissão. E quando você tenta quebrar esse sistema, vira o caos, né? não, e até Então, para trabalhar, né? Você não tem como você trabalhar e ser insubordinado, insubmisso ao seu chefe. Você vai ser mandado embora, exatamente. né? Aham. Exatamente tudo. Desde o momento que você nasce, você tem seus pais. Então, assim, é um processo de vida, né? Em todas as áreas. E falando um pouco dessa questão, né? Do relacionamento, né? Dessa coisa, né? Homens contra mulheres, eu falo que a guerra dos sexos, ela começou lá no Éden, né? Porque ela é uma consequência clara da queda. Eu acho que um dos problemas do feminismo, e claro, né, se trata de algo que vem a partir de uma visão secular, é que eles, ele não admite o pecado como a causa de tudo, né, como a Uhum, causa
desse mal todo. Então ele nega o pecado e ele vai dizer que não, a culpa é da estrutura social, a culpa é do homem, a culpa é... E sendo que Exatamente. nós cristãos, nós cremos que a causa é o pecado no coração do homem que gera toda a guerra, que gera todo o conflito, que gera toda a opressão, a dificuldade, a falta de amor, a falta de serviço ao próximo, né? Então, assim, a gente vai na raiz do problema, né? Acho que esse é o ponto principal. E aí, por causa disso, é que começam a surgir todos os conflitos, né? Então, a Bíblia é uma narrativa que vai mostrar as consequências do pecado na humanidade. Então, a gente vê várias situações que ocorrem. E eu acho importante também que muitas vezes você fala, olha, parece a Bíblia está apoiando. Não, a Bíblia ela está narrando fatos, né? E a Bíblia é tão honesta que ela não omite para dizer, ela não mascara, né? Vamos com um paninho bonitinho para... Não, tá ali, né? Para quem quiser ver. Então, essa relação, o feminismo, ele coloca muito essa questão de oposição. Eu vejo que isso nos afeta muito enquanto cristãos, né? Mesmo sem perceber por quê. Mesmo dentro da igreja, a gente vê isso. Porque aquele conflito, tipo, homem é assim, mulher é assim. Então, meio que assim, é uma divisão, nós contra eles, né? Uhum. Então, as mulheres dentro do mercado de trabalho, dentro da igreja, quem faz mais, quem faz menos, a gente critica, porque os homens não fazem nada, as mulheres têm que se levantar. Muitas vezes, né, uma discussão que ocorre muito é, mas a mulher tem capacidade, por que ela não faz? Não, muitas mulheres são muito melhores que os homens, tudo bem, mas a questão não é quem é melhor, né? Deus criou uma relação harmoniosa, que o pecado deturpou. E como você disse, né, a questão do Éden, a queda do Éden, ela é a raiz de todos os conflitos, né? Sim, Tanto do homem com a mulher, como da própria natureza mesmo. A Bíblia fala que sim, a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, exato. ficou desequilibrado, né? Tudo está desequilibrado. E sem Exatamente. a gente se voltar para Cristo, que não tem para onde correr, gente. A única Uhum. cura é Jesus. Então, sem a gente Sim, se voltar para Cristo, essas relações vão continuar quebradas, tudo vai continuar em desequilíbrio, né? Ainda exatamente. sobre a submissão, que entra também nessa questão da relação de homem e mulher, Sim. uma das coisas que também a gente tem que entender, e isso não só a mulher, mas o homem também, é que quando a Bíblia fala da mulher ser submissa ao homem, é dentro de uma relação matrimonial. Né? Isso não Isso é significa que muito importante. isso não significa que a gente tem que ser submissa a todos os homens do mundo, gente. Não, né? Porque às vezes tem homens que acham que não, a mulher tem que ser submissa. Opa, peraí, meu amor, não é bem Ah, assim, né, querido? olha, Cris, isso é muito comum. No seminário, quando eu estava fazendo teologia, gente, ainda assim, eu era taxada de feminista por dizer isso. Por quê, né? Os meninos, né, aquela coisa, não, mas você é mulher, você tem que ser submissa. Pega ela, não. A É, Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios aos maridos. seus maridos. E Entendeu? outra, o Não é marido, todo né? homem que existe no mundo. É o marido, gente. Eu vejo Não é o muito disso no, namorado. exatamente, não é namorado, né? Não é o vizinho, né? Exatamente. E assim, Exatamente. a gente tem, e agora pautando a questão do feminismo também, Uhum. que tem uma relação com isso, né? Tem uns estudos que apontam essa questão da ausência paterna, né? Do quanto a ausência paterna ela influencia na nossa criação, né? Uhum. Principalmente nas meninas também, né? Nas Com meninas tem um certeza. efeito diferente do que na dos meninos, mas Uhum. enfim, vai ter uma influência. Muito desse discurso feminista, ele muitas vezes ele encontra abrigo num coração já machucado e magoado com a figura paterna. Sim, sim. Então, por isso Eu que acho. às vezes esse discurso de os homens não prestam, ou os homens são maus, né? Né? Uhum. Ele encontra ali um refúgio porque já há uma mágoa e já há como que eu posso dizer? Um sentimento de rejeição Sim, já da figura paterna. sim. Eu acho que as generalizações, elas são sempre perigosas, né? Eu fujo muito disso porque, é aquilo. Às vezes, por causa de um homem, né? Um homem que falhou,
todos os homens são maus, todos os homens são abusadores, todos os homens são desrespeitosos, todos os homens só pensam besteira, sempre estão com más intenções, né? Então, acho que a gente tem que ser muito sensível, né, à realidade daquelas que sofreram, né, que tiveram uma experiência ruim, né? E, ao mesmo tempo, ter esse equilíbrio, sabe? Tudo bem, eu entendo a sua dor, eu respeito a sua dor. E aí eu aponto você pro evangelho, pro homem perfeito, que é Cristo, Exatamente. né? Então, porque Cristo ele veio para redimir, né? Para transformar. E ainda assim, mesmo sendo transformados, né, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Porém, nós sabemos que assim, por meio dele, nós somos nova criação. Então, todos os homens, aquele discurso de que homem é tudo igual, não, ele não encontra base nas escrituras, sabe? Eu gosto muito de Gálatas 3:28, né, onde Paulo vai dizer que em Cristo essas diferenciações, essa questão de não há mais gregos, nem judeus, nem homens, nem mulheres, nem escravos, nem livres, né? Não no Sim, sentido de sim. que não existe uma sexualidade, mas é que essas diferenças, elas se tornam insignificantes. Eu Elas acho se que tornam esse pequenas à versículo luz ele de Cristo. responde, eu acho que esse versículo ele responde toda questionamento dessas políticas identitárias, de Sim. todas elas. Porque não há Uhum. espaço para as nossas identidades no sentido de não, mas é porque eu sou mulher, não, mas eu sou homem, não, eu sou isso, eu sou Isso. aquilo. Em Cristo, tudo isso é secundário, porque é Ele que é, né? Ele é o centro. Ele é o centro de tudo. Então, eu acho que falta. Acho que, assim, esses conflitos acontecem tanto porque a gente está tão no eu, e Cristo está de fora, né, de toda essa situação, de desse conflito. Mas quando a gente traz Cristo para dentro, a luz gloriosa, né, ela é tão grande que essas coisas, elas se esvaem, sabe? Elas se perdem. Eu acho que, mais uma vez, o foco está na palavra. Quando a gente se volta para a palavra, isso muda. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Nós, enquanto cristãs, a forma. Porque às vezes é inconsciente, Cris. Eu acho que é interessante essa questão dos 5 formas, né? Como o feminismo afeta, porque não é algo que você fala assim, ai, eu tô fazendo isso influenciada pelo feminismo, tô pensando assim. É Hoje algo eu que vou é pensar como inconsciente. feminista. Exatamente, a maioria, todo mundo faz. Não, não sou feminista, eu discordo disso, disso e disso. Mas às vezes na prática, no pensar, na Uhum. atitude, você está tendo uma postura que é feminista, que é E contrária às sabe escrituras. uma coisa que é bom também a gente trazer aqui? Não sei se você já leu aquele livro o outro Lado do Feminismo. Sim, eu li. Então, e Uhum. nele a autora ela chama atenção porque lá nos Estados Unidos tem uma modalidade na faculdade para estudar pautas feministas, né? Uhum. Existe lá os estudos femininos, Sim. mas é tudo feminista. E Uhum. a ideia é feminista. E ela pauta isso, que na mídia, as feministas intelectuais que atuam na mídia, elas quase não se declaram como feministas, mas elas disseminam as ideias do feminismo como se fossem ideias reais, tipo, ideias Uhum. incontestáveis. É isto aqui, funciona assim, é desse jeito e o resultado é esse. Então, quando você consome isso, muitas vezes, você não está pesando ali, não, essa é uma ideia feminista. Você está Isso. absorvendo aquilo como uma verdade absoluta, que aí entra naquilo Isso. que eu falei lá no começo da Percy falar, que quando você lê o mundo a partir do princípio feminista, porque não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente começa a estudar o feminismo, a gente vê que a raiz do pensamento feminista ela é uma raiz filosófica Uhum. baseada, né, na ideia do opressor versus oprimido. Sim. Então, toda leitura social, toda leitura antropológica, toda leitura que for feita da sociedade, das pessoas, das relações, ela vai partir desse princípio, que existe um Sim. opressor e um oprimido. Então, não Uhum. cabe nenhuma outra narrativa dentro da narrativa feminista. E é por isso que Exato. entra em conflito com o cristianismo, porque o cristianismo Sim. ele não faz essa narrativa. Ele não diz que existe um opressor e um oprimido, ele diz que existe Uhum. você pecador, todo homem é pecador, Exatamente. Uhum. destituído está da glória de Deus, e só existe uma cura que é Cristo.
A Sim, narração bíblica é essa, não existe opressor versus não oprimido. cabe outra. Não cabe, existe pecador e salvador, Sim. né? E Uhum. dentro dessa narrativa existe o pecado que está em nós, né? Não é lá Exatamente. fora. O feminismo, ele vê o erro, ele vê a maldade fora da Fora. mulher. Uhum. Nunca em mim. Exatamente. É sempre Sim. lá. E o homem é o principal opressor e tal, tal, tal. E tudo gira em torno disso. Então, quando a gente vai na Bíblia, ou a gente tenta entender as coisas a partir do pensamento feminista, muitas vezes sem perceber que é, Uhum. é assim, Uhum. né? A gente corre o risco de estar alimentando certas mágoas, muitas vezes, que Sim. são fáceis de entrar, Sim, né, no exatamente. nosso coração. Quando na verdade o Evangelho nos convida a levar as nossas feridas a Cristo e deixar que Ele trate, que Ele execute a justiça. E não a gente, não, porque na força do meu braço eu vou fazer, eu vou, sabe assim, não, é realmente, o Evangelho, ele é muito, vai muito no coração da coisa, né? Então, assim, é você abrir mão do seu direito, né, de exigir uma justiça, ou de exigir uma transformação, ou de criticar, ou de querer lançar pedras e deixar que Cristo faça isso, né? Então, acho que é muito importante a gente fazer uma autorreflexão mesmo. Como eu tenho me relacionado? Como eu me relaciono com os homens à minha volta? Como eu percebo eles? Como eu os enxergo? Como eu os leio, né? Será que é por meio dessa narrativa que o feminismo coloca? Ó, cuidado. Cuidado com todos os homens. Tipo, tem um homem, você já fica... Claro que a gente tem que ser prudente, né? Porque a gente vive num mundo caído, né? Um mundo pós-queda, que é um mundo perigoso. E, assim, tanto o perigo vem tanto de mulheres quanto de homens, né? Então, assim, Sim, nós temos que ser realistas nesse sentido e não apenas, não, é aquilo, né? Então, acho que o cristão, ele precisa ter um equilíbrio, ele tem que ser sensato, ele tem que ser honesto, né? Então, não simplesmente abraçar aquela narrativa, porque, Cris, eu acho que é uma coisa muito inconsciente, né? A Carolyn McCulley, no livro Feminilidade Radical, ela fala muito que a gente já nasceu numa sociedade intoxicada pelo feminismo. Então eu lembro muito assim dos filmes da minha adolescência que eu assistia e eu adorava. E só depois eu comecei a pensar, nossa, mas isso né, tá ali, não é uma ideia feminista. Mas eu achava o máximo, isso aí, garotas, aquela coisa toda. Mas hoje eu já faço uma leitura diferente. Então, assim, a gente já nasce num aquário, né? Meio que num aquário mesmo, que já está tudo ali montado para você. E você precisa ter cuidado para que a sua leitura de mundo, né, mais uma vez falando da lente, não seja aquela que está sendo colocada sobre você, né? Inconscientemente, na faculdade, no trabalho, né? Ver que aquela coisa, mulheres no poder, né? Nós ai, somos, né? insuportável. Ai, não suporto. Quando eu vejo falando em empoderamento, ai, até vira o olho, porque ai, não aguento. Mas sabe uma coisa que o feminismo ele é bem inteligente nesse ponto, Uhum. poucos pontos inteligentes de que vem do Uhum. feminismo. Um deles é esse. Sim. A inteligência que tem ali e é a questão dele pregar a mulher como um grande conjunto, né? Que as mulheres fizessem parte de um grande grupo, Uma e irmandade, né? é uma irmandade, e elas acabam se apresentando como uma religião, né? Porque aí a É mulher verdade. ela tem uma empatia por outra mulher, né? E Uhum. ela já, isso feminista já falou pra mim, uma feminista já falou isso pra mim, que a empatia com outra mulher, ela tem que assim, você tem que acreditar naquela mulher independente de qualquer coisa. Uau. Quer dizer, aquela mulher é um ser idôneo, tipo, por ela Sim. ser mulher, ela já é boa. Por ela ser Sim, mulher, ela a já tem bondade que dela ter consiste no fato de ser mulher. de ser mulher. Por ela ser mulher, ela já tem crédito. Entende? Uhum, Isso aí é um senso de irmandade, inclusive elas se chamam de irmãs, né? uhum, Inclusive a Djamila Ribeiro, que é uma ícone do feminismo negro aqui no Brasil, ela diz sim. o seguinte: não adianta a gente ficar pregando para convertidas. Nós temos que pregar, ela usa a linguagem religiosa. Uau. Nós temos que Uhum, pregar para quem ainda não é convertido. Por isso eu vou nos uau. programas de TV. Nossa, Ou seja, é uma linguagem religiosa. é uma Elas têm religião, né? acho que é Marilyn French o nome. Acho que é Marilyn French, que é uma intelectual famosa também, feminista.
E ela, velhinha, já tem vídeos dela na internet falando que o feminismo é a religião dela, é a vida Nossa. dela, e que sem o feminismo ela não seria nada. Ou seja, Uau. É um Deus, né? é a religião dela, né? E eu Uhum. costumo dizer que quando a pessoa começa a se mergulhar aí nesse negócio de feminismo, ela começa a adotar o feminismo como sua religião. Sim, Eu vejo muito isso. Ah, mas sem o feminismo, como que eu vou lutar por tal coisa? Filha, ninguém tá te pedindo de lutar por nada. Vai lá, você acha uma coisa errada? Vai lá e luta pelo que é certo. sim, Luta sim. pelo que é justo, porque isso aí foi Jesus que mandou você fazer. Né? Você não precisa... Exatamente. Se você precisa do feminismo para você fazer o que é correto, para você lutar pelo que é certo, então o evangelho não é suficiente na sua vida. Jesus não é Com suficiente, certeza. Com né? certeza. Com certeza. Então as Eu pessoas acho. Uhum. Pode falar. não é isso, as pessoas ficam se Uhum. apegando Sim, uma segunda coisa, sabe? Eu preciso, não, mas eu preciso do feminismo. Meu amor, se você precisa do feminismo, então você não entendeu o evangelho, sim. porque o Eu acho que uma evangelho é tudo coisa. que a gente precisa, né? Exatamente. Acho que uma coisa muito legal que você pontuou quando você falou da questão das mulheres se unirem, né? Toda essa coisa de sororidade, de fraternidade, irmandade, e também isso que você pontuou, né? De você não precisar de outra coisa, né? É, a Bíblia, ela é a maior defensora dos direitos, né, do ser humano, porque ele é criado à imagem de Deus, ele é portador dessa imagem e ele é um ser único em toda a criação, né? Então, a própria Bíblia incentiva isso, a questão do amor ao próximo, da união, de que não haja um conflito entre mulheres. Se a gente for falar de conflito entre mulheres, então vamos falar de Paulo aconselhando as irmãs lá em Filipenses, né, para elas não brigarem, para elas se unirem, né? Sororidade total. Mas, assim, a escritura, ela é suficiente, sabe? Acho que esse foi um dos grandes lemas da reforma, falar que somente a escritura é suficiente, a gente não precisa de outra coisa, né? Eu tenho estudado muito Gálatas, por conta do estudo, e vem muito essa questão que Paulo vai bater firme. O evangelho, ele é suficiente, você não precisa de um outro acessório. Você não precisa, esse aqui, ó, eu preciso do evangelho mais o feminismo, quando junta dá super certo. Paulo vai dizer, não, somente o evangelho, porque quando você junta com outra coisa, não dá certo. As próprias teólogas feministas, elas dizem que se você é uma feminista cristã, em algum momento você vai ter que escolher, porque Exato, não tem como o feminismo adentrar as igrejas sem que haja rebelião, sem que haja conflito. Eu falo, gente, já está aí a resposta do por que não existe feminista cristã, porque a Bíblia prega contra a rebelião do nosso coração. Aí vem o feminismo uhum. e diz, você tem que se rebelar porque tá errado, né? Exatamente. O problema, Cris, acho que o grande problema é que hoje todo o nosso conhecimento, infelizmente, acaba sendo pautado muito nas redes sociais. Uhum. Naquele textinho de 20 linhas, sei lá, 30 linhas, e tá bom, é suficiente, então eu uso aquilo para formar todo um pensamento, eu sou feminista, mas é isso. Mas ninguém vai na raiz, né? Quando você vai na raiz do movimento, da ideologia, aí você lê coisas que você fala assim, meu Deus, É. como Ou assim, então, que né? eu vejo também, que o pessoal tá lendo o livro, fica tirando foto e mandando, ai, olha o que eu tô lendo. Ai, nem quero saber o que você tá lendo, menina. Sabe? Sim, a pessoa nem Eles se querem, concentra naquilo. eles Podem me querem, ai, mostrar. olha o que eu tô lendo aqui no livro da, sei lá, da Angela Davis. Filha, já Uhum. conheço a Angela Davis. Por isso que eu Uhum. critico o feminismo, porque eu já conheço a Angela Davis, já conheço a fulana, a Bertana, a ciclana. Já conheço todas essas loucas aí, entendeu? Não encaixa cristianismo ali. E aí, olha o que eu vejo, a disposição das meninas em ler os livros Uhum. feministas, mas a Bíblia não quer ler. Isso é Como é incrível. que você quer É tão ser... difícil, né, ler a Bíblia, gente? Gente, como é que você vai se dizer cristão se você não lê a Bíblia? Não adianta você ficar se enchendo de livro, de Não, literatura, não sei. Se você não lê a Bíblia, você não adianta. Aí quando você for ler a Bíblia, vai voltar lá no que a gente estava falando no começo. Você uhum. leu todas essas porcaria aí. Aí quando você for Isso, ler a Bíblia, você vai ficar comparando com as ideias. Não, mas não é isso que a Angela Davis exatamente. disse. Não é isso que. Uhum. Ai, gente, me poupe, né? Vamos Exatamente, passar para os exatamente. outros pontos, Pri, porque senão daqui a pouco Vamos lá, acaba e a gente. tá bom. Vamos lá, então. Ah, a gente já. Acho que uma das outras questões, né,
que eu acho que o feminismo pega muito a questão da nossa identidade, né? Ele quer nos dar uma identidade, né? E quando, na verdade, a Escritura vai nos mostrar que a nossa identidade, ela está em Cristo. Cristo é Uhum. quem nos dá uma identidade. E aí fica esse conflito, né? Quem Deus diz que você é e quem o feminismo diz que você é. A identidade, né, feminina que o feminismo traz, ela é basicamente, ela é egocêntrica, né? Tipo, tudo eu, baseado no eu, meu corpo, É o minhas mesmo regras, erro meus de Eva interesses. das feministas. O mesmo erro da Exatamente. querer ser igual a Deus. Exato. É Querer uma, ser Deus. no fundo, né, é uma questão de identidade, né? Uhum, Porque é uma identidade deturpada, uma busca por uma identidade, você não aceitar a sua identidade, porque Eva não aceitou a uhum, identidade dela, ela quis ser igual a Deus, ela quis aquela identidade para ela e recusou, rejeitou a identidade que Deus uhum. havia dado a ela, né? Então, e o feminismo ele caminha nisso, essa busca incessante por uma identidade que nunca é encontrada e nunca vai ser encontrada mesmo, se não for em Cristo, né? Então, assim, Exatamente. como que a gente se conhece? Deus não é alheio a nós termos um autoconhecimento. Isso é importante, só que esse conhecimento, ele vem à luz das Escrituras. Quando nós buscamos conhecer a Deus, nós nos encontramos. Nele nós nos encontramos. Isso que é o mais incrível. Quanto mais você busca conhecer a Deus, mais você acaba conhecendo a si mesmo, né? Então, a identidade feminina que o feminismo apresenta, ela é egocêntrica. E a identidade que a Bíblia apresenta, ela é teocêntrica. Deus é o centro Uhum. da sua identidade, não seu ego, não seus interesses, não quem você quer ser ou aquilo que você busca, né? Então tá tudo são dois opostos, um todo centrado em mim, né? Eu, e um todo centrado em Cristo. Cristo no centro. Então acho que esse é um conflito muito grande. E hoje é muito triste, né? Principalmente nas redes sociais, que, como você disse, é uma vitrine, né? A gente vê tantas cristãs com um discurso tão, né? Muito Ah, no triste. eu, nos meus sonhos, se ame a si mesma, né? Se ame em primeiro lugar. Uhum. Umas frases assim que você fala, É Jesus, uma supervalorização da autoestima, que aí vira também um é... ídolo, entra como um ídolo Exatamente. também. É Uhum, óbvio que você tem que ter né, a sua autoestima no uhum. sentido de se Sim, valorizar, de se enxergar como, né, uma pessoa de valor e tudo mais, mas não exato, supervalorizar e nem exatamente. fazer da autoestima Um um ídolo. ídolo, porque você não vai achar nada de bom dentro de você, a não ser através de Jesus Cristo. Não tem um leãozinho lá dentro de você pronto para rugir, como dizem, né? Não adianta, não tem. Então, Não. assim, eu vejo que tem essa busca também, e também de um lado contrário também. Uhum, Aí tem as meninas que vão para esse lado de supervalorizar a autoestima, e sim. também tem as meninas que pegam a questão da feminilidade cristã e fazem ali como se, gente, como se fosse assim uma mulher que coloca dentro de um potinho, né? Se veste de uma forma provençal, nada contra quem se Uhum, veste assim, mas uhum. existe aí também alguns estereótipos que têm sido feitos Sim, como se a feminilidade bíblica, a feminilidade bíblica, ela uhum. tivesse relacionada a um certo tipo de vestimenta mais Sim, é um estereótipo, né? um estereótipo mais tradicional, o cabelo, né, Uhum. o tom da maquiagem e tudo mais. Sim, Aí já entra também no outro extremo que eu também acho que não sim, tem nada a ver e que também só serve para você fazer um outro tipo de grupo. Aí já é uma outra, sim. né? Já é um outro Uhum, tipo de grupo, um outro tipo de forma de você rotular também, porque sim, a feminilidade bíblica não tem nada a ver com se você é mais extrovertida, se você é mais tímida, se você toma mais atitude ou menos atitude. Tem mulher que toma mais atitude mesmo. Na hora, né? Quando a gente era uhum. criança, vai brincar, pega a bola, eu que escolho e tal. Eu tenho a outra Claro. que espera ser escolhida. O ser humano, ele é complexo, ele é Nós somos diferente, ele é diferentes, né, Cris? diversificado. E a feminilidade bíblica, ela está relacionada ao seu caráter, é caráter, não É. é personalidade, né? Ela Uhum. vai
A palavra de Deus, ela vai moldar a nossa personalidade de acordo com a pessoa de Jesus Cristo. Mas ela Sim, não vai excluir a nossa personalidade, né? Eu vejo exatamente. isso muito no apóstolo Paulo. Ele lutava ali com a própria personalidade dele e É, Deus moldou a personalidade dele de sim, acordo com a pessoa os de seus Jesus Cristo. propósitos, né? Uhum, Uhum. sim. Não pode ir para É, os eu acho. extremos. Exato. É, acho que a gente sempre tem que tomar o cuidado, né, com os extremos. É, eu gosto muito da ideia de mosaico, né? Deus, ele é um Deus, assim, que gosta de criatividade, gosta, eu acho que Deus se alegra, né, na multiformidade, né? Eu gosto do termo multiforme graça de Deus. Deus poderia ter feito todo mundo igualzinho, né? Mas não, ele fez pessoas diferentes, né? Eu estava até comentando com algumas amigas esses dias, falei, nossa, né? Esse tempo, né, que a gente está de quarentena, a gente vê vários pastores, né? Ensinando, fazendo live, vários temas, e cada um deles é diferente, só que você é edificado de formas diferentes por cada um deles. Tem aquele que é mais quieto, tem aquele que é mais agitado, aquele que é mais teórico, sistemático, aquele que é mais prático, né? Então, assim, e cada um deles nos abençoa. Eu acredito que a questão da feminilidade, ela é assim, existe um princípio, né, que é o princípio bíblico, o coração da coisa, mas existe também as diferenças entre nós, né? Que vão variar de nossa cultura familiar, que vai variar de nossas experiências, nossa personalidade, nossas vivências. Desde que Cristo seja o centro, não há problema, sabe? Assim, e você ser mais introvertido. Deus vai ser glorificado na sua introversão, talvez, na sua extroversão, na sua iniciativa. Tem um livro que eu gosto muito chamado Os Fortes e os Fracos, do Paul Tournier. Ele era um médico suíço e ele fala muito sobre como Deus, né, na Bíblia, usa tanto fortes quanto fracos. Uhum. Né? Muitas vezes Deus vai falar para você, seja forte, vai, né? Para aquele que é mais assim. Às vezes, para aquele que é muito assim, né? Segura aí, meu filho, né? Tipo um Pedro da vida. O Abaixa a Pedro, bola. dá uma Abaixa a segurada bola aí. aí. Devolve a orelha aqui do soldado, pelo amor de Deus. Eu, muito Pedro. Eu ia arrancar a Então, orelha, com certeza. assim, mas Deus usa ambos. Então, a gente não precisa criar essas paredes, esses muros de nós somos do É, e time também tal, não nós somos vê do a time questão da assim. mulher dentro da igreja, eu vejo que vê muito isso. A questão Uhum, de querer falar com as mulheres de uma forma mais sensível também. Gente, uhum, mulher não precisa de discurso emocional, ela não precisa de não, nada disso. Mulher precisa da palavra de Deus igual é qualquer suficiente. homem. É igual qualquer Exatamente. homem, nós mulheres Sim, precisamos da palavra de Deus como qualquer homem. E uma das sim. coisas que bate nessa questão da identidade é a questão também da gente, eu sempre falo isso, escrevo muito sobre isso, da gente conhecer, olhar para Eva, para a gente Uhum, conhecer as características da nossa natureza sem Cristo. Porque a gente sim, olha muito para Adão, a gente olha muito para o pecado do homem e a gente homem como indivíduo mesmo, né? sim. Como Uhum, aí a gente esquece de avaliar a Eva. A Eva estava no Éden junto com com certeza. Adão, né? E quem Uhum, era Eva? Por que Eva caiu, né? O que sim, fez com que o que estava ali no coração de Eva que a sim. fez ouvir a serpente? Como você falou aí, Uhum, Eva, ela rejeitou aquilo que Deus, o que Deus tinha dado para ela. Ela não estava exatamente. contente com a identidade dela. Então Exatamente. ela buscou ali o que ela via que era oferecido somente a Deus, que era o quê? Exato. Adoração. E Uhum, nós mulheres temos isso, gente. Não adianta, a gente tem que demais, assumir. Mulher demais. adora isso. Se a gente não se. É verdade, se a gente não se voltar para Jesus, Deus, a gente quer mais é que aplauda, que coisa. Então, assim, Sim, a nossa natureza é uma natureza que busca a adoração. E isso é muito, muito perigoso, né? sim. Você Uhum, buscar por adoração. E uhum, isso também entra na questão da relação também, do com tipo de certeza. amor que você busca do seu companheiro, né? Muitas, É, muitas mulheres, elas esperam ser adoradas, elas querem ser sim, veneradas. E um homem sim, cristão, ele não tem que adorar e venerar a sua esposa, ele tem que adorar e venerar a Deus, exatamente. né? Eu acho que A isso é sua... muito importante. Isso é muito importante. Porque, assim, olhar para Eva, né, isso que você falou, e reconhecer as suas fraquezas, né?
A gente, acho que é um dos pontos aqui, a questão de vida da mulher enquanto solteira, enquanto indivíduo, isso é muito importante, porque às vezes a gente está sempre atrás de autoafirmação, aliás, de afirmação de outros, né? A gente quer ter alguém para se sentir bem, se sentir bonita, se sentir inteligente, se sentir valorizada, e a gente não consegue encontrar a nossa identidade em Cristo e viver bem, tipo, sozinhas mesmo, sabe? Porque a gente fica naquela coisa, dos dois extremos, né? Ou você não quer saber de homem de jeito nenhum, ou a sua identidade está totalmente presa. Mas eu acho que no coração da questão, mesmo que você fale assim, não quero saber de homem, a sua identidade está vinculada. Uhum. Porque, não quero saber de homem, mas assim, você está sempre ali, né? Cutucando a ferida. É, Ou, não, eu só quero saber. o feminismo faz muito isso, né? Dessa questão, não preciso Uhum. de homem pra nada. Mas ninguém tá falando que você precisa de homem pra alguma coisa, né? Não, E não é, fica ali né? batendo. Não tem a ver com você precisar de homem ou não de homem, né? O relacionamento tem Uhum. a ver com precisar de homem ou deixar de precisar de homem. Sim, Mas o feminismo, ele coloca muito isso. E eu vejo que é muito de discurso vindo de pessoas que se frustraram. Se você for sim. nas ícones feministas, sempre vem de um relacionamento Houve uma frustrado, frustração, né? né? E Uhum. aí, através daquela frustração, ela faz a frustração pessoal virar uma pauta política. E aí, Exato. assim que ela fala aquela pauta política, ela vai encontrar outras mulheres que também Claro, que passaram passaram por pela mesma frustração. situação. Qual Uhum. ser humano que não passou por Pois frustração, né? O é, ser humano está o tempo inteiro passando por frustração. sim. E aí, uma vez que ela discursa e ela encontra outras pessoas que também se frustraram com parceiros, aquilo vai criando um pensamento de que aquilo ali é verdade. Então eu não preciso de homem, porque sem homem eu posso isso, eu posso aquilo. Mas a questão não é se Sim, você precisa ou não, a questão é o porquê que esse pensamento está aí, exato. Qual que é a né? raiz, né, da Qual é a coisa? raiz? E eu vejo que isso leva muito as mulheres, principalmente as feministas, elas reclamam muito de relacionamento. Ai, homem escroto, macho escroto. Eu vejo isso muito no Twitter. Ai, Uhum. não sei o que de macho escroto, não sei o que de macho escroto. Só que a questão é, essas moças, elas pulam de um homem atrás do outro, assim, a Pois questão é. de dias, de semanas, não estão preocupadas com quem estão se relacionando, não querem nem Uhum. saber de onde veio, de onde não veio, pregam o discurso de que elas são empoderadas e elas não precisam de homens para nada. Aí, quando o homem vai, apenas tem o que ele quer, que é a relação sexual, e no outro dia ele Uhum. vai embora viver a vida dele, ela já estava fazendo planos para o casamento. Sim, Porque a cabeça sim. da mulher é assim, filha, não Ela é adianta. diferente, por mais que se negue, não, nós somos assim, porque isso é uma construção social, mas, gente, a mulher Aí o é que outra. acontece? Aí o que acontece? Aí o macho que é o escroto. Não que não Exatamente. seja, não estou aqui Uhum. justificando os pontos nós abordamos, você lembra? Nós abordamos três, então faltam dois. Hum. A gente vai falar sobre a questão de A casamento gente e parou filhos. aonde? A gente falou sobre identidade. Foi o último. Era Isso, a gente tava, lembrei. A gente estava falando Uhum. sobre essa questão de, não preciso de homem para nada e tal, né? Sim, E que exato. isso é uma coisa que eu percebo muito nas feministas, isso, delas pregarem muito essa questão, eu sou empoderada, eu saio com o que eu quero, e daí só que daí depois vai chorar no Twitter, né? Que daí saiu com a pessoa, como eu Sim. disse, que o feminismo ele faz isso, né? Uhum. Ele prega a ideia de que você não precisa ter um compromisso e de Sim, que a mulher pode agir ou deve agir como o pior dos homens. Sempre falo sim. isso, que o feminismo ele quer fazer a mulher se comparar com o pior tipo de É. homem, que é aquele que Rebaixa a mulher, na verdade, né? aquele que, Isso. mas os homens saem com todo mundo e tá tudo bem, por que que eu não posso? Gente, não tá tudo bem, é ridículo. Tanto o Nenhum nem homem outro fazer deveria fazer isso. né? Tanto o homem quanto a mulher é ridículo, é Uhum. horrível, né? Sim, É uma pessoa que não vai se apegar a ninguém, que sim. vai se autodestruir emocionalmente, porque Uhum. não tem como. Dizem que a característica do homem é diferente da mulher nessa questão emocional, né? Sim, sim. A psicologia diz, enfim, os Uhum. estudos apontam que os homens eles conseguem separar o sentimento Sim. do ato sexual. E as Uhum. mulheres elas não conseguem Não fazer consegue. isso. Aí o feminismo vem e fala que sim, você consegue.
Nós Vai podemos ser lá, vai igual em aos frente, né? homens, né? Uhum. Vai lá, amiga. Você pode ser igual aos homens. Até mesmo porque ninguém tá dizendo que não pode. Isso aí que eu não entendo também, né? Elas Sim. falam, ah, não, a sociedade não tá nem aí pra você, filha. Faz o que você Elas quiser da sua se vida. cria o problema, né? É, tipo, mas Problematização, beleza, né? elas vão lá Uhum. e faz, né? Sai com quem elas Uhum. querem. Sim. Aí, o cara entendeu o quê? Que você é empoderada e que Você vai ele levar numa boa. pode simplesmente, né? Ah, beleza, sair hoje com você, amanhã você com o que eu quiser. Aí o cara Uhum. faz isso, aí elas vão no Twitter chorar que ele é um macho escroto. Ai, olha lá o macho escroto. Ué, Complicado. né? Então, É. assim, é uma uma alimentação do pior tipo de ser humano, eu falo. Uhum. Porque ninguém está dizendo que aprova o homem fazer isso. Pelo É. contrário, a Bíblia, ela chama tanto o homem como a mulher para serem imitadores de Cristo, Sim. É né? que Então, você pega o pior do outro e você quer, tipo, se igualar. É muito estranho, é muito ai, ilógico, né? olha, isso aqui é liberdade. Uhum. A Não, isso não liberdade é que o homem tem é a liberdade. liberdade que elas querem ter, né? Tipo, E aí se dá é que mais isso é essa coisa. liberdade, eu falo que isso não é liberdade, isso é É, escravidão, na verdade. libertinagem, Escravidão do né? pecado, né? E aí entra a questão do que você apontou, a questão da identidade. Uhum. Nós temos essa busca por identidade, Sim. né? Uhum. A gente tem que tomar cuidado com a questão da nossa natureza feminina, a natureza feminina, ela buscar ser como Deus, né? Sim. Voltando lá em Eva. Temos que tomar cuidado também de não exigir do outro que ele nos venere, né? Que nós Sim. sejamos o objeto de adoração do outro. Isso pode ser, Uhum. gente, de um companheiro, de um filho, de uma Com mãe, certeza. Uhum. né? De um colega. Esse anseio por querer ser venerada Sim. pode ser com qualquer pessoa. E isso é O que tiver perto, e essa é uma característica de um coração em queda, sim, com certeza. né? É uma Com luta que a certeza. gente tem que ter aí para superar isso. Mais uma vez entra naquilo de você conhecer, né? Conhecer a si mesmo, conhecer o seu coração. Não subestimar o seu coração, né? Porque às vezes a gente, ai, tipo assim, né? A gente tem aquela visão assim muito romântica de si mesmo, né? Nossa, eu sou assim, uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão boa. Não, você precisa se conhecer. E o evangelho vai mostrar exatamente quem você é. E quando você se enxerga pelas lentes do evangelho, isso acaba, porque Acaba, não realmente é aquilo tem que como. Paulo diz, eu sou o pior dentre os homens, assim, porque você vê a sua miséria. Eu acho que a gente está tão preocupado em ver a miséria do outro que a gente esquece de olhar para a sua própria miséria, sabe? E buscar a Deus, e buscar graça e misericórdia de Deus, né? Acho que isso é muito importante. E eu acho que dentro disso também, Cris, entra um pouquinho da questão da independência feminina, né? Muitas vozes, assim, no sentido de que você tem que buscar a sua independência. Ó, Armando, oi Armando, Armando caricatura, né? Armando Ai, que Marques. legal, Armando. É, você tem que buscar a sua independência, você tem que ser, você tem que acontecer. Acho que a mulher deve estudar sim, deve trabalhar sim, deve se formar, fazer mestrado, fazer. Tudo isso é muito bom, é importante. Porém, se o seu coração estiver nisso, se você estiver fazendo isso para se autoafirmar ou para ser alguém, já está errado. Por quê? A Bíblia diz que o nosso valor e a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos, né? Mas naquilo que nós somos. E acho que também é uma das questões que o feminismo traz muito, essa questão de que a gente deva buscar a nossa identidade naquilo que a gente faz. E aí vai entrar o bolo todo, relacionamento com os homens, a identidade, essa busca A por profissão, né? a Elas profissão, a gente colocam a se profissão esconde por como. trás disso, se torna um status. Você precisa daquilo para você ser. E esse pensamento, ele é um pensamento totalmente secular. É o mundo que diz que o seu valor está na profissão que você exerce, naquilo que você faz. A Tem um Bíblia não meme que diz elas isso. compartilham bastante, ai, a sua profissão, se dedique à sua profissão, porque a sua profissão não vai acordar um dia de manhã e dizer que não te ama mais, Ah, tipo, meu é Deus. sempre isso, né? Não, mas Mas no o seu chefe vai te dizer, ó, tá demitida. exatamente. Mas daí eu fico pensando assim, por que que sempre a questão, como você colocou, por que sempre a questão de eu me destacar profissionalmente, de eu ter uma profissão, de eu fazer algo, tem que ser contra o homem?
Uhum. Aí não acaba Exato, de sempre, novo a sua né? vida girando em torno do homem. Se você tá Exatamente. fazendo isso porque você não quer ser deixada, então peraí. Qual que é a motivação? É, O homem, sempre, né? Acaba se tornando o exatamente. ídolo, né? O ídolo da vida da feminista é o homem, né? Por mais que ela se recuse a admitir isso. Mas é o É homem. porque ela Tanto. acaba querendo se igualar ao pior da espécie, né? O pior do Exato. tipo de comportamento. E tudo que faz é ou para competir, ou para se destacar, ou para humilhar, Exato, exato. né? Então, mas assim, fica andando em círculo, né? Então, acho que é importante a gente também ter um olhar sobre essa questão da motivação, né? Ah, por que que eu quero isso? Por que que eu estou buscando isso, né? Qual que é a motivação do meu coração? Eu acho que o evangelho, ele vai direto nisso. O coração, a motivação. O problema não é o fazer, né? Mas o porquê você faz. É para a glória de Deus? Porque se é para a glória de Deus, não importa. Eu posso estar lá em cima, no alto escalão, eu posso estar aqui embaixo. Para Deus, não é o que você está fazendo, mas por que você está fazendo, para quem você está fazendo, né? Então, acho que, mais uma vez, né, o evangelho ele vai tirar o olhar de nós, né, tipo aquele olhar autocentrado, e vai colocar na perspectiva correta, que é Cristo, né? Então, mais uma vez, ele nos humilha e fala, não é sobre você. Acho É, e o que esse é o ponto. empoderamento, né? Que elas falam muito, ai, que a mulher Uhum, tem que ser empoderada, por causa que tem que buscar o empoderamento feminino e tal. sim. E a Bíblia, o único poder que a Bíblia diz que nós devemos buscar é o poder do Espírito Santo, gente, não tem Sim, outro. O sim. único poder que a Bíblia diz que é para o homem e a mulher buscar em igualdade, né? Não há Uhum. diferença nessa busca, Sim, é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, sim, assim, sim. qualquer outra busca por poder, né, ser empoderada, eu quero me Uhum. empoderar, não encontra lugar no Evangelho, né? Não tem nem Sim, sentido isso, sim. né? Principalmente porque é o que a gente está falando aqui. Se essa busca por melhorar profissionalmente, se essa busca por qualquer destaque que você esteja em busca, né? Uhum, Que você uhum. ache que isso vai te trazer um poder ou vai te dar um status superior De tornar ao alguém melhor, homem, né? Uhum. né? Não Encontra é isso, espaço no né? cristianismo que ele diz que tudo que Uhum. você vai fazer tem que ser para honra e glória do Senhor, Sim. né? Se você O vai Cris... se Uhum. você vai ser uma boa profissional, é para honra e glória do Senhor. Se você vai, tudo que você for fazer é para honra e glória do Senhor. Sim. Então, onde E é que você vai cabe esse fazer um monte de empoderamento? coisa e aí é aquilo, né? Você não fez mais do que a sua obrigação, né? Tipo, era isso que era esperado de você, né? O que Jesus vai, a ilustração que Jesus vai usar, né? Qual o Uma Senhor, menina né? me Depois que o perguntou, servo. uma Aham, menina me perguntou uma vez, uma mulher me perguntou uma vez uhum, assim, né, nessas caixinhas de pergunta. Ah, o que que eu achava de quando uma mulher, o que que eu tinha para dizer, por exemplo, de quando uma mulher era promovida uhum. no emprego, ela era promovida e ela era julgada porque, só foi promovida porque tem um caso com o chefe. Nossa. É Uhum. que como se a mulher, sempre que ela fosse É promovida, promovida. ela Uhum. fosse relacionada com A sua favores sexualidade, uso do sexuais, com corpo. favores Uhum. sexuais, né? E a minha resposta, gente, é a resposta para qualquer coisa que qualquer ser humano pense de você. E daí? Porque eu sou muito assim, eu acho que independente do que você vai fazer, sempre vai ter alguém criticando, sempre vai Sempre. ter alguém apontando o dedo, não merecia, ou só tá aí por causa disso. Enquanto as Uhum. pessoas estão falando, você tá fazendo. Deixa que falem, né? Se as pessoas estão falando, você tem que continuar vivendo sua vida, fazendo, batalhando, para que aquilo que você faz seja ainda mais reconhecido, independente do que estão dizendo. Exatamente. Né? Porque isso Sim. não acontece só com mulher, acontece com Uhum. homem de outras formas, por outras perspectivas, mas todo mundo recebe crítica, todo mundo enfrenta dificuldade para conquistar uma coisa na vida, porque o mundo é assim, Sim. né? Não é uma Sim. coisa de A gente tem que gênero. saber lidar com isso, né? Assim, e mais uma vez, o evangelho ele vai te dar assim a força que você precisa para lidar. Sabe quantas vezes na nossa experiência, na nossa vida, as pessoas vão te criticar e você sabe que aquilo é injusto. Você vai ser difamado, você vai ser Diminuído, injustiçado.
diminuído. E como que você vai lidar com isso? Aos pés da cruz, sabe? Ah, não, porque você vai querer brigar, você vai querer provar, aí, sabe assim? E no fim das contas, não vai É a mudar questão de muita identidade coisa. mesmo, Pri. É a questão Identidade. da identidade. Onde está sua identidade? Porque quando Uhum. você tem certeza de quem você é perante Deus, de quem Sim, Deus é pra você, sim. gente, é Tira Jesus, um né? É a vida peso. de Jesus, né? É Jesus, Exatamente. gente. O que que esse homem fez de errado na terra? Nada, né? Ali carregando aquela cruz, o povo xingando, o povo falando, gritando, solta Barrabás. E Uhum. ele, gente, o que que ele falou? Deus, o meu pai perdoa que eles não sabem o que eles estão fazendo. Ah, se Sim. sou eu, né? Se sou eu, sei você. Então, aí Se que não a é gente Deus, não, né? não Nossa. vê, né, essa É, questão da feminista cristã. Não existe, gente, porque a nossa identidade é Jesus. sim. Olha o que Jesus Não precisa falou de pros rótulos. Olha o que Jesus falou pros caras que estavam lá matando injustamente. Perdoa eles Sim. rindo, Como é difícil. chacoteando. Exatamente. Pai, Isso é algo que perdoa. só Deus faz. É algo assim, é obra divina no nosso coração. Não é natural, não é do homem, né? É por isso que a gente precisa do poder, né? Como você falou, do Espírito Exatamente. Santo. É Poder esse do o poder que a Espírito gente tem que Santo. buscar. Não o poder dos homens, não o poder diante dos homens, ou o poder para mostrar para os homens, né? Enquanto humanidade, que nós somos boas, que nós somos melhores, que nós Exatamente. conseguimos, que nós chegamos lá, porque no fim das contas nada disso importa. Nada disso importa, né? Então, acho que O dia que bate o reloginho, né, que você vai para sete palmos. Pois é, o que que Não adiantou? tem o que te Brigou, brigou, salve, né? chegou lá, ganhou X e morreu. E aí? E o que vem depois, né? Acho que esse é o ponto central. Então, acho que É o foco errado, né? O foco do é, feminismo é um foco errado. O sim, foco do cristianismo, e eu acho que isso vale para tudo, na questão da política também. sim, A gente vê muito isso, as pessoas buscando uma salvação aqui na Terra. Ai, sempre. desculpa. Imagina. Ai, gente, não tô com coronavírus, não. Mas Já tá vendo que minha se garganta, espirrar, mas. minha garganta arranhou. Qual que era o outro ponto? Bom, o próximo é o casamento, tá? Falar um pouquinho sobre como o feminismo tem influenciado a nossa visão de casamento. E aqui, na verdade, eu acho que são dois pontos, né, Cris? Porque Esse é o último? esse é o penúltimo. Depois vem filhos, mas acho que dá para englobar casamento e filhos Uhum. no mesmo, porque, enfim, a ideia de casamento está muito deturpada, né? A gente está vivendo esse tempo, né, que vários casais aí famosos estão se separando, se divorciando. Romantizando o divórcio. Pois é, ai, tudo lindo, a gente se ama, mas a gente só não quer ficar junto, mas a gente se ama, tá? O que não dá para E entender. totalmente Ué, lógico, se né? se Totalmente ama, se lógico. admira, são super Tá amigos. tudo Ah, só não lindo. queremos ficar casado. Só isso, mais nada, né? Então, assim, é muito complicado, porque a ideia de casamento hoje está muito deturpada, né? E eu creio, sim, que o feminismo tem uma grande influência nisso, Tem. né? Nessa mudança de estrutura de casamento, porque é o que já vem, né? Um pensamento, porque você já casa sem querer compromisso, tá? Tipo assim, Uhum. enquanto for bom Já pra casa mim, pensando no divórcio. exato, entendeu? Então já vai aquela mentalidade, de, ó, se nada der certo, a gente separa, cada um segue o seu canto, tudo mais. Essa coisa da independência. As pessoas casam, mas elas querem continuar sendo independentes, tendo sua Não, e casam, o que autonomia. eu acho super esquisito, casam e aí é cada. Os dois são independentes dentro de casa. Tipo, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. É minha vida. Tipo, sei Uhum. lá, eu acho isso muito estranho. Eu Não não existe consigo uma união, entender. na verdade. Não existe uma É, porque se união. é um casal, né? Não tô falando que a pessoa não pode fazer, sei lá, sua poupança separada, sei lá, não sei, Sim. Uhum. guardar seu dinheiro separado, não sei. Mas se os dois trabalham, né, ali, geralmente hoje em dia os dois trabalham, Sim. já é mais raro só um trabalhar, né? Geralmente os dois já trabalham para conseguir se manter. E aí fica, não, mas esse aqui é o meu dinheiro, esse daqui é o seu. Cada um, né, racha tudo. Eu Só já falta não rachar a entendo, casa ao gente. meio, né? E de cada um ter o seu Mas espaço, acho que é né? isso que você está falando, é porque já casa pensando na separação. Sim. Então Já você não casa. abraça, na verdade, você não entra na coisa de corpo inteiro, né? Você entra com um pé dentro e um pé fora. O outro pé já tá pronto para isso, né? Então Ó, essa questão. perguntaram uma coisa aqui, ó. O Uhum. feminismo tem influência na sexualidade corrompida?
desvirtuada, tipo liberação sexual, será que tá falando? Tem. Eu acho Uma que das sim, pautas, totalmente. é, uma das bandeiras principais do feminismo é a liberação sexual, né? Sim, E aí sim, vem, seguidamente, vem a contra a gravidez compulsória que elas falam, né? Que é os direitos sim, reprodutivos, que é aborto. sim, exato. Que E junto aí com a entra liberação todo. sexual veio Hum, o resultado da liberação sexual qualquer, né? Doenças sexualmente transmissíveis e sim, é um filhos. combo, né? Tanto é que Por isso que eu falo que não é uma coisa separada da outra, né? É um através da conjunto liberação disso. sexual, da liberdade sexual, que elas falam, né? Libertação, que elas chamam de libertação Uhum, sexual. Aliás, um dos principais fatores da opressão patriarcal que o feminismo aponta é a opressão em cima da sexualidade da mulher. sim, Elas dizem sim, isso, né? Que o patriarcado ele se expressa na repressão ou na opressão contra a liberação sexual. E aí, o que que acontece? Junto com a liberação sexual veio, obviamente, o aumento de filhos é, independentes, digamos assim, sem né? Porque pais, né? é uma pregação do sexo sem compromisso, só E que sexo consequência tá aí, né? resulta em filhos, né, gente? E aí Sim, aumentou o número de orfanatos, aumentou sim, o número de abortos, porque daí veio a liberação do aborto como consequência dessa sim, liberação sexual. Então, tudo isso é uma influência feminista, sim. sim. E eu acho que isso entra muito também na questão do próprio casamento, porque Sim, essa ideia de você ter casar um e você se parceiro só também. sujeitar exatamente a uma única pessoa e tudo mais, tudo isso fere muito, né? Tipo, isso é uma opressão. Só que eu acho muito, mais uma vez, entra naquilo, é questão de falta de conhecimento ou falta de honestidade, porque se a gente for ver, Paulo vai falar sobre a questão de que tanto o corpo da mulher quanto o corpo do homem pertencem um ao outro. Isso, para a época, é inédito, né? Porque a ideia de que o corpo da mulher pertence a um homem, ok, super aceito. Mas aí Paulo vai falar assim: não somente isso, marido, o seu corpo pertence à sua esposa. Aí, opa, peraí, né? Então, assim, Eu você vê acho que que a em Paulo ali quebra escritura. bastante qualquer discurso de que o casal. Em Gênesis já, isso já aparece. Quando Adão se encontra ali com Eva a primeira vez, quando Deus dá a Eva a primeira vez para Adão, ele já fala: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Igualdade. Uhum, exato. Esse Não, texto é muito importante para a gente entender essa questão, porque Adão, a gente precisa entender que Adão ele está vindo de um momento em que ele deu nome a todos os animais. Todos os animais. E nenhum era igual a ele. Aí ele se depara com Eva e ele diz: esta sim, ela não é diferente de mim, ela não é inferior a mim. Ela é parte de mim, né? Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, ele entende essa unidade, né? Então, assim, essa e igualdade ali mesmo de Deus já ser, fala, né? né, que a união dos dois, é, a hora que os dois houver a união carnal dos dois, os dois Eles se tornam serão um um. só perante Deus. Então não Exatamente. existe essa diferença, essa, Exatamente. essa E relação desassociada que o feminismo tenta sim, colocar. sim, porque existe essa igualdade de ser diante de Deus. Existe uma diferença de funções, uma diferença de estrutura, obviamente, né, de Sim, formas de pensar, mas elas se complementam e formam porque é algo que é cooperativo, belo né? aos olhos de Deus. Porque como a gente falou lá na primeira live, a relação do homem e a mulher dentro da Bíblia, ela é cooperativa, ela não é Sim, competitiva. Por ser cooperativa, exatamente. existem funções diferentes para que possa Sim, funcionar, né? Mas sim. nem E por o, isso um é maior ou menor do que o outro, né? Até exato. mesmo E porque o, em Cristo todos somos um, né? exatamente. E o casamento expressa isso de uma forma muito bonita. Porém, quando você já vem com essa bagagem toda, essa bagagem bem pesada de ideias, concepções feministas e tudo mais, você tem dificuldade em abraçar essa ideia de complementaridade do casamento. Porque você já tem tantos pressupostos, né? Tantos preconceitos, E que já você não vai se consegue sentir se diminuída por deleitar. qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, você realmente é uma dificuldade muito grande, né? E eu falo assim que, Cris, é, não é algo fácil, porque eu, eu, eu vou me casar, né?
O plano é casar em julho, se Deus quiser, e a pandemia Ai, meu permitir. Deus, agora com essa pandemia. Pois é, Meu tá uma loucura, mas é. E assim, eu conheci meu noivo, né? Acho que eu tava com 27 anos. E como foi difícil, é difícil para a mulher quando ela encontra um homem de verdade. Porque o homem de verdade, ele já tem essa coisa da liderança, né? Ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai estar ali. E aí a mulher, né, que tá solteira, se acostumou a se virar aí no mundo, a gente acaba encontrando dificuldade nesse processo de deixar o homem ser o homem, deixar ele conduzir, compartilhar decisões. A gente já meio que sai afobada, né? Vou fazer. E Não, assim, e uma coisa isso. que eu sempre falo também, tem um casal de Uhum. amigo meu que eu sou madrinha e a gente sempre conversa sobre isso. É que a gente, que eu, né, eu, essa minha colega, a gente foi criado sem pai, né? Ah, Porque meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. é, Então, uma vez que, tipo assim, meu pai era distante, né? Então, uma pessoa distante da criação. Então, sim, o meu espelho e o meu exemplo de postura é minha mãe, sim. né? E essa minha amiga também. Então, assim, pra gente é muito difícil você esperar alguém fazer alguma coisa, porque Você já você tá vai lá fazendo. e Aham, você faz, já né? resolve. E aí eu vejo que existe muito perigo também, que muitos homens, às vezes, eles se acomodam demais, Sim, né? E exato. aí não toma essa postura de liderança. E aí o Uhum. que acontece? Essa mulher que já vem com A bagagem. uma bagagem de que ela vai e faz, porque ela é acostumada, ela foi criada assim. Na minha casa é Sim. só mulher, praticamente. Eu sou onda de irmã. Eu vejo minha sobrinha, eu falo, meu Deus, essa menina só tem mulher na casa. Meu Deus. E aí você já vê que desde pequenininha, sabe? Ela Já vai tá mesmo e ali, faz. Ela né? tem 3 aninhos Uhum. agora. Minha filha, ela se vira desde de 1 ano e pouquinho. Ela vai lá e faz Nossa. as coisas. Você fala, meu Deus, esse bebê é um anão, porque ele faz tudo. Entende? Mas Já é botei no muito de. mercado. É, Aham. menina, mas é porque é muito dessa questão da criação. E aí, se Sim. você encontra um homem que ele é mais acomodado, Ah, aí já era. aí o que Inversão de acontece? papéis. Então, aí se ele é mais acomodado e ele não, eu não me preocupo da mulher tomar atitude. Pode funcionar durante um tempo. Aham. Mas não funciona muito tempo, porque a mulher, por mais que ela Não. tenha essa característica, porque foi forçada, criada assim, ela tem a natureza para ser conduzida. Então não Sim. funciona, E esse fardo, né? Cris, ela não vai conseguir carregar por muito tempo, não. No começo pode até ser Exatamente. legal, divertido, ela se sentir, mas uma hora se torna cansativo, se torna um peso, porque não, ela não foi criada para suportar esse peso sobre Mas os a mesma ombros. coisa, igual você falando, né? Que quando encontra um homem já com a postura de liderança e tal, você Sim, já dá uma coisa. Só que você dá uma diferenciada e tal por uma questão de costume. Mas é fácil exato, de se acostumar e de se exato. encaixar porque é E você natural. percebe como é bom, né? Você Uhum, descansa, você tira um fardo dos seus ombros que você estava acostumado a carregar exatamente. sozinho, você se deleita naquilo, né? Tem um filme que eu gosto muito, aquele Um Senhor Estagiário, e eu acho muito interessante essa Ai, eu questão amo esse do filme. casamento. Ah, é linda, tá? Eu amo esse Porque filme. a inversão de papéis, né? Ela Aham, sai, ela faz, ela acontece, o cara fica lá. Chega uma hora que eles não conseguem mais manter aquela estrutura, não dá, tipo, essa inversão ela não funciona a longo prazo, né? Então, assim, é muito exatamente. complicado. Então, tanto para homens quanto para mulheres, quando a mulher já, né, tipo, ali já tá acostumada, ela faz e acontece, e pior, se ela encontra um homem que, né, ele vai recuando, aí, assim, a coisa desanda mesmo. É, Eu acho aí que, vai muito da sabedoria do homem também, né? Quando ele encontra uma mulher assim, ele tem que sabe, saber lidar com isso exato. Em sem amor, matar característica da mulher, mas também entra a questão do que a Bíblia fala, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então entra exatamente. muita questão da mulher também deixar o homem Isso. Eu assumir acho o que seu papel. esse é o ponto, deixar, porque às vezes, inconscientemente, a gente já faz, né? Vou dar uma de noiva coruja aqui, porque eu sempre elogio, mas assim, meu noivo tem muitas assim, essas questões de hábitos. Ele me lembra muito meu pai é muito cavalheiro, ele é muito. Então, assim, no começo, tipo assim, eu já ia saindo, já ia abrindo.
Ele falava assim, nossa, amor, eu ia abrir a porta. Ah, Ah, você desculpa. estava demorando muito. Ah, mas tipo assim, muitas coisas de você vai se acostumar. Isso é só um exemplo, claro, mas assim, você realmente deixar, né? Às vezes, lógico, né? A gente vai ter que dar aquele toque, né? Vamos, meu filho, né? Em amor. Mas assim, é muito Oi! importante você permitir que o outro, né? Em vez de você querer ser a empoderada da história e ir lá e fazer acontecer, deixar o outro fazer. Acho que isso é muito Ah, e importante porque também isso ambos que você saem falou, ganhando, dá uma porque não é um. relaxada também, né? Com Porque certeza. a mulher, acho que isso é uma característica da mulher moderna mesmo, ela é forçada a ir fazer, ela é Sim, forçada a resolver, porque a isso. vida te força, né? Se Sim, você não fosse, tem que exato. correr atrás e tal. Então a Uhum. gente tá Se você ligado não no fizer, 200, ninguém vai fazer por você, ninguém vai tipo fazer assim, por então. mim. E a gente tá ligado no Uhum. 220 e essa influência também do pensamento feminista de que mulher independente e tal, isso fica também no nosso inconsciente. E vai e Com faz também, certeza. não, pode deixar que eu faça e tal. E aí chega o cara também, às vezes fica meio com medo, né? Não, também não vou falar pra não fazer, pra não deixar bravo. Mas só que assim, o Pois homem é. também tem que ter a postura A daquilo, do postura papel de que homem. foi Uhum. que Deus deu para ele, que é de tomar a liderança, e tomar a liderança não significa que você vai castrar essa, Sim. né? Você vai tirar essa personalidade dessa mulher ou querer Sim. calar, não. Uhum. Acho que no livro Feminilidade Radical, o exemplo do quando, quando ela fala da questão de ser conduzida, que ela fala de uma experiência que ela teve de entrar num bote para eles irem no rio. E que se ela conduzisse aquele bote, com certeza eles não teriam saído do lugar, mas tinha um instrutor que Sim. conduziu o bote e por isso que eles conseguiram atravessar o rio. Então, acho que é muito Sim. isso, a função do homem é de ser esse instrutor, mas não quer dizer Sim. que a mulher não precisa precise remar junto para eles Exato. caminharem. Sim. E Sim, existem as funções, né? A função do cabeça e a função da mulher sábia, que se não for sábia, exatamente. não edifica a casa. Com certeza. Eu acho que um homem cristão, Cris, ele não se sente ameaçado pela mulher. Então, às vezes o homem vai ter, a mulher se destaca, a mulher é inteligente, a mulher gosta de estudar, ela tem potencial, ele não vai ser aquele cara que vai se sentir inseguro, tipo, ai, nossa, né? A Norma Braga esses dias falou de algo, e eu acho que eu li isso em um livro, essa mesma ideia de que é, a mulher, ela não pode, às vezes assim, no auge do desespero, preciso casar, vou casar com o primeiro que apareceu, o Zezinho. Zezinho não gosta de estudar, Zezinho não é inteligente, Zezinho não quer nada da vida, mas eu preciso casar. Se você não tem uma admiração pelo homem com quem você está casando, e se eu acredito que o jogo desigual não é só entre os cristãos, um cristão e não cristão. Às vezes o jogo desigual ele pode ocorrer dentro da igreja no sentido de que a mulher ela tá aqui, o cara tá aqui, sabe? E a mulher, tipo, ela vai ter que fazer isso aqui, né? Tipo, nem aqui, mas aqui, para ela conseguir, tipo, caminhar. Uma hora ela vai viver frustrada. Uma hora ela vai ficar cansada. Então, acho que é muito importante, né? Às vezes, na ânsia de casar, muitas mulheres acabam abrindo mão de algumas coisas. E eu acho que o homem bíblico, ele não se sente ameaçado. Ele vai incentivar, vai encorajar isso mesmo. Nossa, você gosta disso, você é boa nisso, vai lá. Tô Eu acho que junto é com uma você. Eles caminham cumplicidade, lado a né? lado. E isso Eu não é uma acho que disputa. o relacionamento bíblico ali mesmo para dar certo é uma cumplicidade, né? E você acho que Exatamente. tocou no ponto principal, não só da mulher para com o homem, mas do homem para com Do a homem. mulher também. Eu acho que a Exatamente. admiração, ela é a base do amor. Você Porque tem que admirar. você até consegue admirar alguém sem amar, Uhum. né? Mas você não É, consegue amar alguém sem admirar. sim, Eu acho que isso falta muito no meio, nos jovens em geral, não só na sim, igreja, nos jovens, vamos falar aqui do modo geral, né? sim, É, uhum, essa ânsia, essa necessidade de ter um companheiro ou de se relacionar com alguém, acho que é muito mais por ter um relacionamento, né? Ai, sim, não, olha, eu vou mudar meu preciso, né? status nas redes sociais. E aí, nessa ânsia, as pessoas se envolvem com quem elas não conhecem, o que eu acho um absurdo, gente, porque como é que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Eu fico assustadíssima com isso, gente, Uhum. porque
a gente é tão complexo, né? O ser humano é tão complexo. Com certeza. E assim, para você amar alguém, você precisa admirar. E eu acho que essa questão da admiração, ela devia ser falada mais, Uhum. tanto para quem quer amar, quanto para quem quer ser amado, né? Sim, Porque aí a sim. gente vai trabalhar mais naquilo que importa, que é o Isso. caráter, né? Exato. Que é o Exatamente. propósito. Porque do que vai adiantar você se Exato. relacionar com alguém sem propósito, Aham, aham. né? Nossa, Principalmente eu acho os cristãos, né? Qual o propósito fundamental. desse casamento, desse namoro, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm uma necessidade de ter alguém a Sim, qualquer custo, sim. só que, gente, não se sustenta no tempo, não adianta, gente. Nos Uhum. primeiros momentos, pode ser que Tudo consiga, lindo. mas Uhum. convivência é muito É difícil. difícil. É difícil você conviver com você, né? Tem dia Meu que só Deus, nem Jesus fale. A gente tem dia que a gente não não aguenta a basta. gente. Nossa, se Imagina pudesse com outra cancelar. pessoa, né? Tipo, para, cancela. E acho que um ponto aqui também, que eles acho que vale salientar, eu acho que, mais uma vez, naquela questão dos extremos, né? Às vezes dentro da igreja acontece muito assim. Também uma ênfase, né? A idolatria ao casamento também, né? Uhum. Eu gosto muito daquele livro do Tim Keller, O Significado do Casamento. E ele fala assim que é um livro para todos, casados, solteiros. E um dos últimos capítulos é falar exclusivamente aos solteiros. Que muitas vezes a ênfase, né, da igreja evangélica, da igreja cristã, de modo geral, é casar, 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 casar. Às vezes a pessoa é chamada para o celibato, ou ela simplesmente não quer casar, ela tem as razões dela, ou ela Ou às está vezes não achou, aguardando. encontrou a pessoa também que Exatamente. dê certo, Tá, né? Vai exatamente, casar não com qualquer encontrou. um. E aí é aquela coisa, tem que casar, tem que casar. E muitos acabam casando mal, outros acabam se afastando, né, sentindo excluídos. Então, assim, a gente precisa encontrar o equilíbrio também, porque a vida não é cristã, especialmente, não se resume a um casamento nessa vida, né? A gente sabe que o casamento e a nossa vida apontam para um casamento eterno. Então, sim, o Eu casamento ele é tenho importante, Paulo usa essa parábola, mas assim, ele não deve ser o cerne da vida cristã. Mais uma vez, Cristo eu tem que ser o tenho cerne. um vídeo no meu IGTV com um Uhum. trecho de uma mensagem do José Marbessa falando sobre os Ah, é mitos do casamento. maravilhoso esse vídeo. Eu acho muito interessante, porque existe essa Perfeito. ilusão de que, não, quando eu casar, os meus problemas vão ser Não, resolvidos, não. né? E aí você vê um monte de gente casal querendo separar, Cheio de problema. né? Mas assim, gente, eu tenho um colega que se converteu, Uhum. recém-convertido, vinha de uma vida bem assim, nunca tinha sido cristão e tal, se converteu e caiu nessa pressão do você precisa casar. E Uhum. aí ele casou com uma moça que todo mundo, irmã fulana é uma bênção. Eita. Bom, é uma bênção, tá, né? Irmã fulana, todo mundo tá falando que é pra eu casar. O Vou cara veio nessa. do. É, o cara veio do mundão. Será? Casou em 6 meses, casou. E depois essa moça se mostrou extremamente agressiva. Ele foi. E depois o casamento acabou, porque acabou com a mulher ameaçando ele Nossa, com faca, gente. tipo. Meu Né? Deus. Ele sofreu violência doméstica mesmo, gente. Nossa, Isso dentro da gente. igreja. Então, Uhum. assim, existe essa pressão mesmo de, fulano dá pra casar com fulano. Tipo, né? Pega os solteiros da igreja, Todo mundo te fulano com arranjando. fulano. Tipo, aí a pessoa Uhum. às vezes tá num desespero mesmo, a pessoa começa até, é Nossa. mesmo, né? Dá com fulano. Só que, gente, não é assim, né? Eu acho que as pessoas Não. elas focam tanto nisso. Eu recebo tanta pergunta desse negócio de relacionamento. Eu falo, meu Deus, esse povo só vive em torno disso, As não pessoas vive. estão desesperadas. Elas estão Gente, as pessoas não desesperadas. pensam em mais nada, só nisso. Eu falo, gente do céu. Às vezes, Você põe ai, a se eu caixa de não. perguntas. Primeiro tema, relacionamentos. Ai, será que é errado eu namorar beijando na boca? É errado, não sei o que, não sei o que. Eu falo, meu filho, existem tantas complicações num Existe. relacionamento que quando você começar a entender das complicações do ser humano, beijar na boca vai ser a última Ai, coisa que você vai pensar. Tipo. sim. É aquilo, aquele famoso. As pessoas querem o sim ou não, né? Elas não querem É. refletir, né? E tudo mais. Bom, aí o último tema, então, Cris, filhos, né? Consequência aqui do casamento, a bênção do casamento. Eu acho que dentre essas 5 formas, né, a última forma como o feminismo tem nos influenciado é a nossa visão sobre filhos, né?
É muito complicado porque hoje a nossa sociedade vê os filhos como um fardo, né? Na verdade, não é de hoje, isso é muito antigo, na verdade, né? As crianças serem vistas como um fardo, como Sim, um na Roma peso. antiga eles abandonavam as crianças. Pois é, Criança até viva, não, tem certa muito idade filho, você não podia quero esse matar uma aqui. criança, É, normal. E tá voltando, né? Daqui a pouco é. vão dizer que até 3 anos você pode matar a criança É, já porque. tem trabalho acadêmico, né? Na Europa tem um trabalho, teve um pessoal que fez um trabalho acadêmico defendendo o aborto pós-parto, que é Nossa, baseado nas gente. ideias do filósofo que mais defende os animais. E você pode ver que as duas coisas, Pri, antes de você entrar aí no, as duas coisas elas estão muito relacionadas. Sim, Essa substituição do ser humano pelo animal. Eu sempre vejo o pessoal, eu prefiro bicho do que prefiro nossa. gente. Às vezes Eu a gente quero até fala morrer isso quando eu daí, leio que isso. às vezes a gente já soltou, já soltei essa. Mas na prática, gente, é óbvio que não é. Primeiro porque essa Lógico. ideia de que o bicho pode substituir um filho, não pode. Não. Né? Eu tenho um cachorro, eu tenho minha cachorrinha, às vezes eu falo, vem com a mamãe, minha filhinha, mas, gente, se Uhum. fosse meu filho, às vezes eu não dou banho na minha cachorra, fica fedendo ali, né? Ou seja, se fosse meu filho, o conselho tutelar já tinha vindo me Coitado, buscar. né? Uhum. Então, assim, Sim. existe essa substituição e eu vejo que há, e muitas mulheres que não tiveram filhos, às vezes ficaram frustradas, e elas Uhum. jogam essa frustração no cachorro. Sim. Teve um Coitado do episódio. cachorro. Eu tenho dó desses bichinhos, viu, E Cris? aí fica. Uma vez no Facebook, uma colega minha escreveu um negócio lá. E eu falei, mais insuportável do que mãe de pet, alguma coisa assim eu falei. E as Ixi, mães de pet vieram. Pá, pá, tocou pá, pá, no pá. ídolo, filha. Nossa, o que que você está falando? Olha o que a mulher falou pra mim. Eu prefiro cachorro do que essas crianças mal educadas. Ai, Eu falei, ué, mas se gente. fosse um filho seu, a educação quem daria não era você? Pois é, né? Mas aí você É vê a bem. frustração, você vê a Sim. frustração, tipo, não pude ter filho, eu não consegui ter um filho, Uhum. então eu vou e tenho um Sim. cachorro. Só que o Sim. cachorro, ele não é uma criança. E outra, cachorro não tem amor incondicional. A gente cria essa ideia de que, Acha, né? os cachorros, os animais têm um amor incondicional. Não, gente, o cachorro não tem nem concepção de amor. Eles são Aí é que tá. condicionados. Uhum, uhum. Né? Eles oferecem o afeto, eles gostam da gente, mas se Deus o livre fugir ou alguém levar, ele vai desenvolver o mesmo afeto por aquela pessoa, porque é a pessoa que Sim, alimenta ele. sim, sim. Né? Então existe É, essa substituição do filho pelo cachorro também totalmente. nessa geração, que é bem Totalmente. perigosa. É. Tava até aqui nos meus comentários, pais de pets, né? Porque, infelizmente, a gente vive essa troca, né? Então, os casais não querem ter mais filhos, as mulheres não querem ter filhos, não querem estragar seu corpo, quando querem lá na frente. E, assim, cada vez mais as crianças são vistas como um estorvo, um fardo. Quando tem, aí terceiriza, né? O mínimo de tempo que eu puder passar com a criança, melhor. Eu vou lá tirar uma É só fotinha para tirar bonitinha. foto no Instagram, o resto quem Isso. cuida é os Aí fica outros. o dia inteiro, coitado, longe da mãe, só vê a mãe na hora de dormir. E sabe assim, então, essa mentalidade de que criança é um peso, é um fardo, quanto menos Estraga a melhor. Se vida. puder ter um cachorro, melhor ainda, deixa a criança, porque criança custa caro, dá trabalho, mas viajar Ai, mas sempre, cachorro todo também. mundo quer. Pois é, gastar Cachorro horrores também. com maquiagem, todo mundo tem, todo mundo quer, comprar celular todo ano, todo mundo quer. Então, assim, é questão de prioridade. Mais uma vez, a gente tem que voltar para a palavra. O que que a palavra diz, né? Porque a vida, ela é valiosa, né? Os filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor, né? Mas a gente está preocupado com outras coisas. A gente não quer aquilo que vem de Deus, Acho que o né? egoísmo dessa geração está se espelhando bastante nessa questão de não Sim. ter filhos, eu Porque acho. ninguém quer responsabilidade. Acho que o ponto é Uhum. filho, é responsabilidade. E ninguém quer isso hoje em dia. Todo E mundo quer ser também, como livre. você disse, casa pensando em separar. E se tiver um filho, Sim, já é um problema, complica. né? Uhum. Atrapalha os meus planos, né? Eu acho que é muito essa concepção de que o filho vai atrapalhar os seus planos. Muita gente, né? A gente vê, a pessoa pensa em ter filho, né? Casada, e começa a perguntar, e aí, como é que ficou depois? Vocês conseguiram? E viagem, Nana? Tipo assim, ela começa a comparar, ela faz uma conta. A gente olha para o filho em termos de rendimento. Será que vale a pena mesmo? Deixa eu ver. Não vale a pena. Então, tchau. Vou pegar o pet. Sabe assim? Mas é porque é uma geração que não tem comprometimento, né? É, Eu vejo que relacionamento hoje não tem mais a ver com compromisso e nem com comprometimento. não.
Eu não entendo até nem o que que é o relacionamento hoje em dia, porque, assim, falando no Não modo tem geral, definição mais, né? porque não tem. Se As tornou pessoas se líquido. conhecem hoje, amanhã já estão praticamente morando juntas, E depois de amanhã já estão e já como se nunca tivessem se separou. conhecido. Exatamente, exatamente. Então, E eu vejo que isso, muito disso é a influência do pensamento feminista mesmo. sim. E o triste é ouvir alguns discursos dentro da própria igreja. Nossa, hoje, esses dias eu vi assim, uma cristã, né? Postou algo do tipo assim, tava lá com o bebê, tá? Acho que a criança tinha feito alguma coisa, tipo, desagradável. Aí colocou assim, já tomou sua pílula hoje? Tipo, eu falei, meu Deus. Então, assim, algumas coisas que a gente, as mulheres cristãs, muitas vezes acabam tomando discurso, sabe? Você já parou para pensar na profundidade disso, sabe? Assim, poxa, seu filho é uma bênção, sabe? Muitas vezes o discurso que se dá, né? E assim, por exemplo, eu na condição de mulher não casada, ouço mais desmotivação, muitas vezes, do que Uhum. incentivo. Não, você tá ótima, fica aí, não vem pro lado de cá, não. Sabe? E você fala, poxa vida, né? Quando, na verdade, o próprio Cristo, né? A gente vê que Cristo, ele acolheu as crianças, né? Ele as trouxe para perto, porque naquela época também, criança era estorvo. Sai daqui, menino. Não, aqui é para gente grande, não é para você. E aí o Senhor, ele diz para não repreender aquelas crianças, não impedi-las, né? E hoje, muitas vezes, nós temos impedido as crianças. Então, acho que o feminismo também tem influenciado a nossa postura em relação, com certeza, à maternidade, a forma como nós vemos os filhos, sem perceber. A gente fala, ah, eu adoro criança, só não quero ter. Tipo assim, né? Então, assim, é algo bem complicado que a gente tem que refletir mais uma vez naquilo que a gente tem falado aqui. Motivação. Qual que é a motivação do coração? São os ídolos, né, do coração que a gente precisa E a destronar. insatisfação também, né? Eu Sim, vejo assim, você falando assim, fica claro o quanto nós mulheres estamos nos deixando influenciar com esses discursos, sim, com esses conceitos que o sim. mundo prega, Uhum. para incentivar a nossa insatisfação. Essa é uma característica da mulher, né? A insatisfação. Eva estava É insatisfeita com complicado. aquilo que Deus lhe deu, com a Uhum. criação de Deus, né, sobre a Sim, mulher. A nossa isso. criação, é óbvio que ninguém é obrigado a ter filho, não é isso que nós estamos falando. Mas os filhos só podem nascer de uma mulher, tem outra forma, né? Então Inventável. essa é a característica feminina, é a geradora de vida. Sim, Eva é geradora de vida. isso é tão lindo, né? Quando Deus Né? fala Então, isso, assim, né? se a gente começa a ver isso como uma maldição, o feminismo põe isso, eu falo isso, que o feminismo ele vê maldição onde Deus vê bênção. Porque para Exato. Deus a gravidez e A a maternidade. maternidade é uma bênção. E Sim, para o exato. feminismo é uma maldição. E hoje a gente vê muitas mulheres insatisfeitas na condição de esposa e mãe, muito não é pela vida que elas levam. Porque às vezes você olhando aquela mulher aparentemente tem tudo. Sim, Mas ao mesmo tempo, qual é a reclamação dela? Porque eu não sou ninguém. Mas é porque mas... eu não pude estudar, eu não Uhum. pude fazer isso, eu já escutei isso. Uhum. Só que aí você olha e fala, ué, mas peraí, olha que filhos maravilhosos que essa pessoa Família tem. linda. Que família linda, sabe? E aí você vê que a insatisfação é porque tá dando muito ouvido para esses Exatamente. discursos. Quer dizer, Vozes que estão vindo lá de fora. o que Uhum. você tem não é bom. Seria Não. bom se você tivesse formada, se você tivesse. Eu não estou falando contra a formação, tá, gente? Não é Sim. essa a questão. Mas Uhum. assim, o quanto esse discurso pode desmerecer algo que aquela Aquilo que mulher você construiu tem. de bom. Sim, Porque às vezes sim. uma mulher que investiu na carreira e chegou no topo da carreira, ela olha para a vida daquela mulher que está E com uma fala, família nossa. linda e ela diz: Eu queria aquilo, Pois né? é. Então você vê que não é uma questão daquilo que você tem, é uma questão do coração, né? Porque você pode estar no melhor lugar do mundo e estar insatisfeita, né? Por quê? Porque é o seu coração ele tá insatisfeito, é a falta de contentamento. Eu acho que eu gosto muito desse termo, né? Dessa virtude do contentamento, porque a mulher ela tende ao descontentamento, ela tem um pezinho no descontentamento. Então, se você está solteira, você quer casar, aí você casa, às vezes, aí você fica com saudade de quando você era solteira, porque você tinha tempo, aí você é mãe, aí você lembra quando você não era mãe, quando sua casa ficava impecável.
Então, assim, motivos para estar descontente sempre vão existir em toda situação que você estiver vivendo, seja solteira, casada, mãe, avó, enfim. Mas nós precisamos buscar o contentamento na palavra. Acho que quando você entende que o seu contentamento, a sua felicidade não está naquilo que você tem, porque o feminismo vai trazer muito essa coisa do você ter, né? Aquilo, conquistar coisas. Mas em quem Deus é, né? E em quem você é em Deus, não importa a situação que você vai passar. Lógico, às vezes a gente, poxa, eu quero isso, eu quero chegar lá, eu quero alcançar isso, eu quero ter uma família. Isso é natural, é um desejo natural. Porém, você cercar a sua vida em torno disso e você não caminhar para frente, porque, não, enquanto não tiver isso, eu gosto muito da ilustração de Lia e Raquel, né? A falta de contentamento. Ah, enquanto eu não tiver um filho, eu não vou ser feliz. Aí tem um. Ah, enquanto eu não tiver. Sabe assim? E na verdade é uma busca sem fim, porque elas não conseguem alcançar esse anseio. Por quê? Porque o ídolo sempre vai querer mais, 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 mais. Então, não importa se você é casado ou é solteira. O problema é o seu ídolo. Qual que é o seu ídolo? Esse ídolo precisa ser destronado. Se você destrona o seu ídolo, então você vai encontrar contentamento estando solteira. Quando você casar, você vai encontrar contentamento. E assim Exatamente. sucessivamente. Então, acho que o ponto é realmente o coração, o contentamento. Seja em casamento, em filhos, em profissão, sabe? E eu acho que a gente acaba criando muito assim. Não, tem que ser assim, ou tem que ser assado. Se não for assim, não, às vezes a mulher, ela tem mulheres que vão casar com 20 anos, outras que vão casar com 30, outras vão casar com 40, enfim. Cada vida é uma vida, né? Deus tem uma história, um propósito para cada vida, um ensinamento para cada mulher. E a gente tem que se encontrar na história de Deus para nós, né? E se alegrar com isso, independentemente da nossa condição. Porque senão a gente sempre vai desvalorizar aquilo que a gente conquistou e que é bênção de Deus. É bênção de Deus o seu diploma, é bênção de Deus o seu primeiro filho, é bênção, sabe assim, é bênção, né? Então acho que o feminismo ele acaba sendo muito ingrato nessa questão das conquistas, porque ele só valoriza aquilo que ele define como conquista. As Exatamente. outras não valem, né? E isso é muito ruim, porque o evangelho ele valoriza as pequenas conquistas da vida, né? Tipo, a mulher que achou lá a sua dracma, ela celebra e é uma grande festa. E, então, assim, o evangelho ele celebra as pequenas conquistas e as grandes conquistas também. Eu acho que a gente precisa disso. Para mim, o feminismo, ele traz insatisfação. Então, ele é oposto ao contentamento, que é uma virtude bíblica, porque as mulheres estão sempre se lançando numa busca desenfreada, só que elas nunca chegam ao coração, elas nunca chegam ao centro. Elas estão buscando e continuam insatisfeitas. E elas vão continuar insatisfeitas, porque elas estão buscando no lugar errado, né? Já nós, cristãs, nós sabemos onde devemos buscar. O que falta é realmente nós pegarmos a nossa mente e pautarmos ela nas escrituras. Deixar de ouvir as vozes de fora, né? E ouvir a voz de Deus, sabe? Assim, a voz da palavra de Deus que vem direto ao nosso coração e nos sujeitarmos a isso. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Porque desafios vão existir, sempre existiram e sempre vão existir. Agora o que precisa ser transformado é o coração e a mente, né? Acho que esse é o fundamental, Cris. É a renovação da nossa mente, né? Ela tem que, Paulo Sim, fala que o culto, né, agradável a Deus, sim, é a gente se entregar diariamente sacrifício vivo e trabalhar na renovação da nossa mente, né? Buscar a é vontade isso. de Deus para nós. Sim, Eu acho que a gente esquece, a gente tem muita facilidade de esquecer da soberania de Deus, né? sim. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Uhum. E que não existe nada por acaso. Se você vai ter filho, se você não vai ter filho, se você Sim, casou, se você não casou. Tudo isso faz parte do propósito de Deus na sua vida. E sim. é a maneira com que você recebe isso, a maneira com que você entende isso, que vai fazer com que você se encontre insatisfeita ou realizada em Deus, né? Sim, A nossa, como você disse, se você não consegue estar satisfeita com Cristo, não vai ser o marido, não vai ser o filho, não vai ser o emprego, não vai ser nada que vai satisfazer a uhum, sua alma. Porque o sim, único que pode satisfazer é Jesus Cristo, sim. né? Então, se a gente não consegue se satisfazer nele, gente, a gente pode ter a maior O promoção mundo, é. do mundo né? No emprego, no serviço, no Uhum. emprego. Aquilo ali vai durar alguns dias, alguns Sim, meses vai ou passar. horas.
né? E é a mesma coisa no Eclesiastes, né? relacionamento. Verdade. O autor de Eclesiastes teve tudo, né? Não recusou nada o que seus olhos desejaram, e no fim das contas, né? Ele viu que tudo era vaidade, porque passa aquele ápice, né? C.S. Lewis fala muito Exatamente. isso, aquela primeira impressão quando a gente vê algo belo, algo maravilhoso, quando a gente tem uma experiência incrível, mas depois aquilo passa, tudo Uhum. passa, né? Então o É por isso que a desafio gente é tem que. viver a vida comum e valorizar as conquistas Exatamente. É diárias, por né? isso que a gente tem que ter a cruz sempre como nosso alvo, né? Sim. Eu sempre bato nessa tecla. Uhum. Você, a gente não tem como saber o que Deus tem reservado pra gente lá na frente, Não. né? O que a Uhum. gente tem é como avaliar o nosso passado, né? Sim. Pensar no que a gente pode fazer no nosso presente. E quando a gente olhar para frente, a gente sempre olhar que o alvo é a cruz, né? A Sim. gente tem que olhar para frente sempre olhando a cruz. Porque independente do que aconteça, do que a gente vai enfrentar ou deixar de enfrentar, a gente tem que ter em mente que lá na frente, aonde a gente vai caminhar, para onde a gente está caminhando, é para a Sim. cruz. Então Uhum. eu acho que a mulher cristã, ela tem que meditar mais na palavra de Deus, É né? o cerne. E é a base de todo o evangelho, né? De todo Sim. cristão é a palavra de Deus. Meditar na Sim. palavra de Deus e orar constantemente para que a nossa mente seja renovada no Espírito de Deus, que Sim. nós não sejamos atraídas por esses discursos, né? Que estão por aí, que são muitos, Oh, né? oh. E a gente tem realmente, acho que assim, o coração de tudo isso, né, que a gente está falando, que a gente está tratando, Cris, é a palavra, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla e eu amo estudar a Bíblia e eu acho que toda mulher, ela precisa estudar as escrituras de forma profunda. Algo que você falou no começo da live, sobre não, a gente não se apegar, sabe assim, ai, só aquela coisa superficial, sabe, basiquinho. Não, a gente precisa de comida sólida. Não ter medo de se aventurar nas escrituras, de pegar, sabe assim, textos mais difíceis, e falar, não, eu vou estudar, eu vou pedir orientação do Espírito Santo, eu vou aprender, eu vou entender. Sabe, isso é importante porque é isso que vai nos proteger, é isso que vai guardar a nossa mente das armadilhas que estão lá fora. Agora, uma mulher que tem uma teologia fraca, ela está suscetível, sabe, a Uhum. tudo que passar, qualquer evento de doutrina, né? Ela não consegue perceber o erro, não, ela abraça pela normal. Mas quando você vai para a palavra, quando você vai para a escritura, ela te desmonta e você se sujeita àquilo. Então, assim, um perigo também, só para concluir, é essa questão de muitas vezes a gente se apegar só aos textos assim, sabe? Provérbios 31, sempre, né? É ótimo, eu Geralmente, gosto de mensagem Provérbios para mulher são 31. É mensagens maravilhoso, emocionais. sim. Mas tudo uma escritura, sabe? Não, vamos fazer um estudo em um livro X? Vamos, nos próximos encontros de mulheres. Sabe assim, realmente é algo sólido, nós precisamos disso. Não simplesmente recortar uma parte, essa parte fala da mulher. Ou até cair no risco de só usar textos que fazem referência a mulheres, narrativas que contêm mulheres. Isso também é um outro Geralmente, perigo. quando é evento de mulher, essas coisas, se foca muito nessa questão de autoestima, É, de... Gente, tem que aceitação, sair um pouco disso. Não tô falando que não deve ser falado disso, mas eu acho que é preciso focar mesmo numa teologia forte, aprofundar. sólida, né? Sim. Você Uhum. precisa ser impactada pelo evangelho assim como qualquer outra pessoa, Sim. né? E E você tem tem muitas mulheres que vão capacidade. passar, sim, anos na igreja sem nunca ter ouvido realmente o evangelho, né? Ficaram ali nos textos soltos, né, isolados, mas nunca conheceram o Exatamente. evangelho. Eu acho que é o evangelho que transforma, é o evangelho que molda, e é ele que faz a obra, não somos nós, né? Eu acho assim que muitas vezes a gente está ali, porque a gente quer combater o feminismo, sim. Mas o que vai transformar, na verdade, no fim das Uhum. contas, vai Isso é ser o evangelho. secundário. É, exatamente. Combater, eu sempre falo isso, gente, combater o feminismo ou falar sobre feminismo é secundário. O Sim, principal para a mulher cristã é conhecer as escrituras, conhecer a sim, palavra de Deus, ser sim. impactada pelo evangelho, porque balançando aqui, quando você se alimenta do evangelho,
automaticamente você vai identificar os erros do feminismo. Comigo foi assim que aconteceu, não foi? Eu não comecei estudando feminismo. Eu já tinha uma base muito sólida da palavra de Deus. Quando eu conheci o feminismo, eu vi que não tinha coisas que não batiam muito bem. Aí eu fui estudar o feminismo a fundo para entender. E aí eu falei, opa, realmente não tem nada a ver, né? Alguma coisa errada não está certa aqui. Pri, estamos chegando ao fim. Quero te agradecer, dizer que foi muito bom. Vamos marcar outras Vamos, com certeza. temas. Agradecer a todo mundo que veio. Gente, ó, boa noite. Minha unha tá horrível. A minha nem tá pintada, tá na quarentena. A minha tá horrível. Boa noite, gente. Pri, brigadão mesmo. Obrigada a você. Beijão pra todo mundo.